É a mesma coisa de andar de bicicleta. Se você nunca andou de bicicleta e tem alguém te ensinando, tá? Faz assim, faz assado. Quantas andadas você precisa pra andar? Não sei. Meu filho precisou, eu lembro que a gente desceu embaixo do bloco, a gente fala aqui em Brasília, morava no bloco, 10 ou 11 vezes. Hoje faz 3 meses que ele não anda de bicicleta e ele sabe fazer um 6 em 7. Não, ele sabe fazer... Ele é foda, ou seja, aprenda a andar de bicicleta. Seis em 7 fica. Está começando o podcast 6 em 7. Eu sou o Gui Cardoso, estou aqui com o Érico Rocha e Thiago Batista. E nesse episódio você vai entender exatamente o que é esse tal de 6 em 7, quem que é Érico Rocha. E começando aqui, eu queria primeiro ler, estou aqui com o Érico e com o Thiagão. Érico, eu estou lendo aqui o sobre que está no seu site, tá? Então, segundo o seu site, está dizendo o seguinte: Érico Rocha é, segundo a Infomoney, o principal especialista de marketing digital para pequenos negócios online do Brasil. Seu canal de YouTube é indiscutivelmente um dos maiores canais focados em empreendedorismo digital do país em número de assinantes, e suas postagens alcançam milhões de pessoas segundo o Facebook a cada semana. Érico ama empreendedorismo e acredita que esse tem a força necessária para mudar o Brasil. Érico Rocha, como que você foi parar no marketing digital? Você tem uma formação em marketing? Como que é a sua história? Como que Érico Rocha foi parar no tal do marketing digital? Pois é, Gui. Como você não sabia, mas eu acho que algumas pessoas já sabem, eu nasci em Brasília, onde a gente está agora, gravando, e depois eu estudei, fui fazer faculdade em São Carlos, fiz faculdade de engenharia de computação, odiava computação, mas eu tinha que terminar, porque, enfim... senão não arrumava emprego. Essa era a minha coisa da época. Se eu quisesse arrumar um emprego, tem que formar, senão vou ter que arrumar um emprego que não paga bem. E era esse negócio. Eu falei, tô no meio da engenharia de computação. Já pensou se eu mudo? E aí demora ainda mais para arrumar um emprego? Até então meus pais me sustentavam, não pagavam muito. Eu lembro que eu ganhava, eu acho que era R$700 para pagar aluguel, aquela coisa toda, lá em São Carlos. Então, assim, eu tava sempre no cheque especial, lá. Eu lembro que eu olhava marca de achocolatado na época. Porque eu comprava shampoo. Acho que um dos meus sonhos de consumo é só comprar um shampoo caro, né? Porque eu tinha a ideia que se eu comprasse um shampoo caro, o meu cabelo ia ficar bom. Né? Depois eu acabei comprando um shampoo caro, não adiantou nada. Não deu muito certo, não. Ficou liso, não, mas é muito louco. Mas assim, eu ficava lá nessa parada. Então assim, não é que era ruim. Classe média, enfim. Pô, você falou um pouco dos seus pais, cara. Eles eram de uma veia empreendedora? Da onde surgiu isso? Assim, Meus pais, veia empreendedora. Minha mãe até hoje quer que eu preste concurso pro Senado, de verdade. De verdade. Se você chegar hoje e falar, mãe, vou prestar um serviço, vou começar a estudar para passar no concurso, ela vai achar bom? Vai achar bom. Verdadeiramente, como diria o Jerônimo, verdadeiramente, vai achar muito bom mesmo. Eles moram numa fazenda, eles vieram num background onde eles foram um dos caras mais de maior sucesso da família. Então, eu estudei em escola particular, meus irmãos estudou em escola particular, o resto da família não estudou, entendeu? É todo mundo lá no interior de Minas, e eles, como sendo funcionário público, eles começaram a pagar. Eu falo inglês, o Enio fala inglês, o Hugo fala inglês, que são meus irmãos. Mas nenhum primo meu que eu sei fala inglês. Então eles acharam que... meu filho, essa é a voz da minha mãe. Meu filho, criei vocês três, deu tudo certo. Adoro a Eletronorte. A Eletronorte é a empresa que ela trabalhava. Meu filho pagou a educação de vocês e vocês são tão bons. Então assim, ela vê assim, ainda vê, e não há nada que tire isso da cabeça dela. Não há gatilho mental que exista que convença a minha mãe que empreendedorismo é bom, mesmo porque meu avô faliu falido mesmo, ele tinha uma fazenda e tal, era bom, meu pai era mais pobre, assim, mas minha mãe não, meu avô, o pai dele era prefeito da cidade, então meu avô falido, minha avó morreu de câncer, e aí ele começou a emprestar dinheiro, e aí falido, então ele não era dono nem da casa onde ele morava, fazia biscoito de polvilho para vender. Então a ideia da minha mãe é isso. Aí meus primos resolveram revender sapato, né? Comprava sapato em algum lugar, revendia em loja, e aí faliram falido também. Assim, faliram feio.
E aí a minha mãe falava. E no meio da falência deles, eles estavam bem. Teve uma época que eles até foram visitar a gente, aí, sei lá, estavam super bem, os 3 primos. E isso era mais ou menos que época? Quantos anos atrás? É muito louco, eu morava no Brasil ainda, era antes de 99. Certo. Então, um pouco depois que a Camila nasceu. A Camila nasceu em 94. E pra quem não sabe, a Camila trabalha aqui na Ignição. É nosso referência de tempo. Que ano você nasceu, Gui? Eu 91. 91, e você, Tio? Eu 83, cara. Nossa senhora, você nasceu nos anos 80. Eu sou de 77. Mas enfim, o meu background é esse. E Brasília, você não é de Brasília, mas você é de Brasília. Aqui, todo mundo, todos os meus colegas, fora o Renato, que é um colega meu, estão no serviço público. Os mais inteligentes aos mais não inteligentes. Mas enfim, tá todo mundo no serviço público. Então era isso. Então aí a minha ideia na época, a minha crença é: vou arrumar um emprego. Se eu não formar, eu não arrumo um emprego. E aí eu vou, enfim. Aí eu fui lá pra tava no meio, não gostava de computação. Falei assim: vou terminar essa parada, porque com esse diploma eu arrumo um emprego e me viro. E foi isso. Terminei a parada ali, aos trancos e barrancos, mas terminei. E aí arrumei um estágio na Alemanha. Uau. Aí fui para um estágio na verdade, minha esposa hoje, minha namorada na época, arrumou um estágio para mim. E aí eu fui lá. E aí eu fui programar forno de derreter vidro. Tinha um forno que derretia o vidro lá numa cidade que inventou o planetário. Sabe o que é planetário? Sei, já fui um. Pois é, tem a cidade que inventou o planetário. Na verdade, a cidade não inventou ninguém, né? Quem inventou o planetário foi um careta lá que morava na cidade. Chama Jena, ou Jena, como produz na Alemanha Oriental, e é a cidade dos vidros. Então eles pesquisavam vidro e lá estava cheio de indústria de vidro, que faz esses vidros aqui. Inclusive é foda fazer esses vidros grandes aqui. Porque eles têm que estar certinho, né? Você não pode colocar eles numa forma, não faz vidro em forma, né? Como é que você faz um vidro tão grande assim, reto? É complicadíssimo. Quanto mais, enfim. E ela fazia doutorado lá, arrumou um emprego para mim lá, um estágio para mim lá. E eu começava a programar um negócio que abaixava. E eu adorava programar, já não gostava, mas enfim, pulei na granada. Você programava a máquina que construía esse... Programar já é chato. E se alguém estiver me escutando e achar que não, eu respeito. Não, mas pra mim era uma coisa muito louca, era muito chato. E aí, o que aconteceu? Programar máquina é pior ainda. Porque você não fala nem em palavras com ela. Você fala em uns comandos que são umas letras muito loucas. A linguagem de máquina, ela é muito... Baixo nível, né? É muito baixo nível. É pior do que tudo. Você passa meia hora, assim, 1 dia, 2 dias pra máquina mover 1 centímetro. Entendeu? Era ruim, mas eu pulei na granada. Pulei na granada, como diria o Hugo, né? E aí foi. Só que aí eu ficava lá o dia inteiro procurando outro emprego. E até que aí eu vi um emprego, um estágio numa empresa que fazia software para banco de investimento. E eu falei, que massa. Número eu gosto. Spreadsheet eu gosto. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou arrumar um estágio com esses caras. E eu falei, mandei um currículo lá, na verdade, mandei 25 milhões de e-mails pros caras. Ficava mandando e-mail todo dia, não tinha, né? Todo dia eu mandava um. E era lá na Alemanha, você falava alemão já? Como não, é que é? Eu cheguei lá, não falava nenhuma palavra. Eu não sabia nem que, até poucas semanas antes, não sabia que ia pra Alemanha, porque eu não sabia que ia dar certo. Eu ia pra Espanha, eu tava tentando achar um estágio na Espanha. Aí eu cheguei lá, foi muito massa, porque eu lembro que eu cheguei numa cidade universitária, né? Tava numa universidade. E no restaurante, o RU, né, o restaurante universitário lá, você pode entrar com cachorro. Inclusive lá, cachorro é tudo de bom. O cara é bem mais tratado do que gente. Você pode entrar no restaurante com cachorro e tal. Aí o cara entrou com cachorro, adivinha qual a raça do cachorro? Labrador. Não, pastor alemão. Uau! É verdade, cara, pastor alemão. Porra, eu falei que lá sabe como chama pastor alemão lá? É Shepherd. Não, pastor só. Ah, Shepherd. É verdade, Shepherd é pastor em alemão. Mas enfim, eu acho que era uma piada, mas não entendi, né? Mas ó, e aí eu cheguei, o cara virou pro cachorro e falou, aí o cachorro sentou. Eu falei, cara, esse cachorro fala mais alemão que eu. E o cachorro manjava muito mais de alemão. Também pastor alemão, né? Mas enfim, eu não sabia nada, nenhuma palavra, nem contar. Mas lá você falava inglês, então, no trabalho? Falava inglês. Era tudo inglês, tá. Tudo inglês. Dona Célia pagou o curso de inglês na Thomas Jefferson, falava inglês. Mas enfim, aí fui pra lá. Mas aí logo eu saí de lá, porque eu pensei, essa outra empresa dá curso faz software para banco, e aí eu de repente entro num banco, porque número eu gosto. Só que eu não tinha formação nenhuma.
E foi dito e feito. Eu comecei a fazer isso, aí depois pedi para os caras lá me deixarem instalar o software no banco. Quando eles me deixaram instalar o software no banco, comecei a falar com os banqueiros. E aí eu comecei a aprender o negócio dos banqueiros. Como é que funcionava, como é que eles ganhavam dinheiro. Os programadores de lá não gostavam de falar com o banqueiro. Eles não se sentiam entendidos. Os banqueiros odiavam falar para o programador, porque ele não entendia os caras. Falava para fazer X, fazia Y, era um negócio. E eu adorava falar as duas línguas. Então eu sabia conversar com o programador e sabia conversar com o banqueiro. E aí eu ficava entre a mesa de operação de compra de título de dívida pública, o que é que isso seja, e os programadores que programavam sistemas de precificação. Não vou nem entrar em detalhe para a gente não dormir aqui, mas enfim. E aí eu comecei a ganhar muito bem, porque eu era a única pessoa que eu conhecia que adorava falar as duas línguas. E, cara, é engraçado que tem um ponto que eu acho que eu nunca te falei, mas talvez bem nessa época... Você me conhecia nessa época, Thiago? Foi a época que eu te conheci. Na verdade, que, cara, eu vi... Cara, o Hugo, eu conheço o Hugo há mais de 20 anos, né, velho? O Hugo, pra quem não sabe, é o meu irmão feio. Não, é isso. Vamos deixar, vamos parar por aqui. Enfim, e cara... Por quê? Você acha ele mais bonito? Não, é porque o Eric ia falar do outro. Enfim... Daqui a pouco eu falo, ele não assiste os podcasts. E, cara, foi nessa época que eu te conheci que eu lembro nitidamente onde que eu tava, cara. Eu tava caminhando aqui, quem é de Brasília conhece o NB, seu Binho. Eu tava caminhando lá com o Hugo. E, pô, como a gente fez computação também, e como todo estudante de computação, cara, de exatas, porra, número, ações, vamos comprar e vender ação, ficar rico do dia pra noite e tal. E a gente, cara, tava conversando sobre isso, aí ele... Cara, o meu irmão me falou que dá pra comprar, dá pra ganhar dinheiro quando o mercado tá caindo. E aí ele começou a me explicar que o meu irmão mora na Inglaterra com banco de investimento e não sei o que. Cara, e ele falando com profunda admiração. E foi o primeiro contato que eu tive com você assim, sabendo da sua existência mesmo. Eu entendo ele falar por profunda admiração mesmo. Se eu tivesse um irmão como eu ficaria admirado. Não, mas, enfim, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Érico Rocha, foi um pouco antes do marketing digital. Que massa. E foi mais ou menos nessa época do banco, né, cara? E interessante, quando eu estava no banco, eu comecei a ganhar dinheiro. Ganhar muito dinheiro, que era muito dinheiro na época para mim. Eu era pago por dia, né? Entre 650 libras a 850 libras por dia. Não tirei um dia de férias até então, porque custava isso. Eu tinha os contratos, não tirava, entendeu? E eu gostava dessa liberdade, entendeu? E do seu dia a dia do trabalho, você gostava, cara? Cara, no começo eu adorava. Acabou a lua de mel, eu não gostava mais. Porque no começo, quando você ganha muito dinheiro, que era muito dinheiro pra mim, é massa. Só que eu acredito que o dinheiro, eu não sei se é massa. Então, imagina que você não ganha, que você começa a compensar em umas coisas que eu adorava fazer e que eu não podia fazer. E pra mim era restaurante. A gente não ia em restaurante. Pô, começava a ir em restaurante, qualquer restaurante. Entendeu? Eu gosto de comer, né? O meu irmão maior gosta mais, mas eu gosto de comer. Então, assim, eu ia em lugares que eu nunca podia ter ido. Então, eu pulava na granada de 9 às 17, mas o compensatório era que eu podia fazer essas coisas. Podia viajar, podia ficar em hotel. Pra mim era uma coisa muito louca ficar em hotel. Na minha vida, até eu entrar no banco, eu nunca tinha ficado em hotel que eu me lembre. Então, ficar em hotel legal. Então, tudo isso era muito massa. Ter o café da manhã lá. Em Londres, ter o café da manhã. Em Londres, entendeu? Era muito louco. Só que isso, pra mim, a minha experiência foi que foi diluindo. Então, o que é que nem o carro. Você compra um carro, não sei se já mudaram de carro, mas você compra um carro novo e, cara, quando você entra num carro novo é aquela coisa muito moca, olha que legal, o visual. Aí as pessoas falam, nossa, as pessoas estão olhando pra mim porque eu tô de carro novo. Passa X meses, e pra algumas pessoas são 10 meses, pra algumas pessoas são anos. Aquilo fica normal. Quanto durou pra você essa lua de mel? Em Londres, eu acho que durou 1 ano, 1 ano e meio. E a partir dali não era mais lua de mel. E a partir dali já não compensava mais. Isso a gente tá falando de qual ano? Londres eu mudei em 2004, se não me engano.
2004, 2005. E aí, o peso das 8 horas que eu passava lá era maior do que o peso, do que o benefício do resto. E aí, pô, imagino que você, pô, deixando de gostar do que você estava fazendo, aí você começou a... Não, eu não deixava, não é que eu deixei de gostar do que eu estava fazendo, eu nunca gostei. Mas era, não é que eu deixei de gostar, que ficou ruim, não. Eu nunca gostei muito. Era simplesmente um job, mas aquilo começou a pesar mais. Eu sei que, pô, e eu imagino que nessa época você também começou a trabalhar com investimentos, né, cara? Ou não? Você começou a estudar, ver outras formas de fonte de renda e tal? Aí, quando você começa a ficar descontente, você começa a fazer curso de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a ler livros, Pai Rico, Pai Pobre. Foi o meu primeiro livro. Depois eu trabalho 4 horas por semana. Depois, investimento imobiliário. E aí eu pensei, vou começar a comprar casa aqui no Brasil. Por exemplo, para alugar elas e não ter que mais trabalhar. Eu comecei a preparar uma maneira de eu sair do banco. Assim, eu tenho que arrumar uma maneira de sair do banco. E tô ganhando bem, vou trabalhar meus investimentos. Só que eu não queria abdicar do que eu tinha conquistado. Ninguém quer voltar, né? Então eu falei assim, eu queria morar onde eu quisesse e tal. E aí comecei a comprar casa. Aí na época foi a ideia que eu comecei a envolver o Hugo. Em Londres, né? Eu ainda em Londres comecei a envolver o Hugo. Eu tava fazendo estágio. Eu pensei, vamos comprar casa em leilão no Brasil, porque é mais barato, dá para comprar mais. Só que para comprar em leilão você tem que ter alguém comprando. E aí foi que eu cheguei pro Hugo e falei assim, e aí, cara, tá a fim de não arrumar um emprego? De nunca ter um emprego? Porque eu tive um emprego. Ele podia nunca ter um emprego, né? E aí vocês começaram a fazer aquela questão de tentar identificar ofertas, imóveis abaixo do valor de mercado aqui no Brasil. E tem até um fato também muito engraçado dessa época, que eu lembro, cara, da gente, pô, fazendo computação, eu já estava empregado, ganhando bem. Aí eu cheguei lá na casa do Hugo e, tipo, ele imprimindo umas folhas A4 para meio que panfletar. E eu, cara, para mim não entrava na cabeça como que aquilo podia dar certo, sabe? E, tipo, ele efetivamente panfletou, cara. Com folha de papel A4 da impressora. E eu, tipo, cara, pô, você tá fazendo estágio no TCU, você vai largar. Eu não conseguia ver o que o Hugo tava vendo, que ele tava comprado na ideia que ele panfletava? Pois é. A ideia era a seguinte, meu primeiro negócio foi o seguinte. Eu tinha dinheiro, né? Certo. Tinha dinheiro no banco. Então, tinha cash rápido. E a ideia do nosso primeiro negócio era o seguinte. Existem pessoas que querem vender um imóvel assim, ó, rápido. Por quê? Porque precisam do dinheiro. Ou porque estão mudando. Ou porque... Então, existe o jeito certo de você vender um imóvel, que demora quanto tempo? 3, 4, 5 meses. Mas ninguém estava oferecendo uma opção de vender um imóvel amanhã. E aí? Mas se você está disposto a vender um imóvel amanhã, né? E às vezes é importante. Estou mudando para o Brasil, quero desfazer disso. E aí a gente criou um negócio de comprar imóvel. Amanhã eu dou o dinheiro, aqui não tem financiamento, não tem nada. Só que eu vou querer um desconto de 15% a 20%. Então, se você quiser vender o seu imóvel amanhã a 15% a 20%, a gente era a solução. Legal. Vocês tiveram essa ideia? A ideia era um negócio que já funcionava muito na Inglaterra. Existe um negócio de fazer isso. E, gente, às vezes você quer vender o seu carro pelo preço de mercado, tá tudo bem, mas às vezes você não quer. Então, o que você faz? Você pede pro cara da concessionária comprar o seu carro. Você acha que ele compra no preço de mercado? Não. Ele compra mais baixo. A não ser que ele esteja te vendendo descontando. Mas se você for hoje querer o dinheiro, porque vamos supor que você viu um negócio muito bom, às vezes a gente tinha pessoas que viam negócios muito bons e queriam vender o carro. Então você vai lá na concessionária, ele compra o seu carro, ele compra um desconto. E você está disposto a dar aquele desconto pela velocidade do dinheiro. E se você não estiver disposto, você simplesmente vende no jeito normal. Demora do jeito normal. E só que para a gente... A sacada desse negócio era você panfletar. Compre o seu imóvel amanhã. Aí no panfleto a gente fala assim, eu compro ele a um desconto, porque eu acho que as pessoas tinham que ter... Não era uma enganação. Eu falo assim, cara, se você quer vender seu imóvel amanhã, eu compro, pago em dinheiro e com desconto de X a X%. Se você está disposto, está tudo bem.
Saquei. E aí a gente tinha que panfletar só em imóveis que a gente conseguisse avaliar rápido. Por quê? Casa, sei lá, casas, é difícil de avaliar, cada casa é uma casa. Mas apartamento não é, entendeu? O apartamento ali atrás, ó, é tudo igual. Então tem o reformado, tem o não reformado, você sabe quanto ele vendeu, você pergunta pro síndico, e aí, quanto que sai aqui o imóvel? E você sabe mais ou menos, então a gente pegava e panfletava. Então, talvez esse tenha sido talvez o primeiro empreendimento que vocês tocaram, a primeira tentativa de empreender. Foi a primeira tentativa de empreender. E como é que foi daí pro Leilões, cara? Deu errado essa tentativa. Na verdade, não é que deu errado. A ideia foi a seguinte, a gente panfletava e o fato é o seguinte, a cada 100 pessoas que você queria, você tinha que, sei lá, ganhar uma. É mais ou menos assim, era um trabalho muito duro. E aí um dia a gente foi pra Goiânia e tava eu, o Hugo e um cara que chama Sérgio Bastos num barzinho lá, que é meio carioca. Eu lembro até o barzinho. Lembro que tinha uma... Eu não lembro o nome do barzinho, mas tinha uns azulejos preto e branco do lado e tal. Era um barzinho em Goiânia, mas fingindo que era carioca, entendeu? Boteco o nome. Chama boteco? Chama boteco. Tá, tava lá. E aí o Sérgio Bastos, que é primo da Juliana, primo primeiro da Juliana, minha esposa, tava lá tomando cerveja. Toda hora que a gente ia pra Goiânia, eu ia lá e convidava o Sérgio Bastos porque ele conta muita piada. O cara é bom de piada, assim, fantástico. Faz tempo que eu não... O cara, melhor cara de piada que eu já vi. Faz você doer. Ele tem umas piadas que é fantástico. E aí o Sérgio tava lá e ele falou assim, e aí, Érico, tudo bom, né? Sei lá o que eu sou dele. Ele é primo da minha esposa. Eu não sei o que eu sou dele. Parente, sei lá. E ele falou, o que você faz? E aí eu falei, ainda tô trabalhando em Londres, mas o Hugo aqui tá fazendo esse negócio. E aí o Sérgio falou assim, cara, eu tenho um lugar que tem... Vocês estão atrás de barganha. Na linguagem do leilão, de galinha morta. Né? Um imóvel abaixo do valor de mercado. Eu falei assim, cara, eu sei um lugar que tem 10, 20, 30, 40 imóveis indo abaixo do valor de mercado, sendo vendido na hora, sem concorrência nenhuma. E eu, meio já bêbado, né? A gente tá no barzinho. O nível de álcool vai subindo. Cada vez a coisa vai ficando mais legal. As piadas dele começam um pouco engraçadas, no final estão super engraçadas, né? E ele falou assim, aí eu falei assim, avá. E por que avá? Porque a gente estava distribuindo e o Hugo só olhando ali. Ele falou assim, chama leilão de imóveis. E naquele momento ele explicou, ó, leilão de imóveis é um lugar onde os imóveis vão abaixo do valor de mercado. É claro que alguns estão embaraçados, outros não. Você tem que saber escolher o que é bom, o que é ruim. Mas é tudo abaixo do valor de mercado. E ele era um agente fiduciário. Então, o que é um agente fiduciário? É muito louco isso. A Caixa ou um outro banco, quando vai levar um imóvel a leilão, ele precisa de um advogado que organize os trâmites daquilo acontecer. Isso chama agente fiduciário. E ele era um. E ele organizava os leilões de imóveis da Caixa. Eu falei assim, então tá bom, vamos lá no leilão de imóveis. E aí o Hugo foi. E chegou lá no leilão de imóveis, só ele dentro do leilão de imóveis. A gente tinha encontrado a maior quantidade de galinha morta, né? Galinha morta imóvel do Brasil. E aí foi que a gente falou, pra que a gente vai panfletar? E tinha leilões de imóveis na Inglaterra, onde vinha. Mas os leilões de imóveis na Inglaterra era hiper concorrido. Todo mundo sabia do leilão de imóvel. Todo mundo fazia leilão. Então já não era aqui no Brasil ainda era uma coisa... Cara, eles alugavam umas salinhas dessas que você não sabe... Assim, era incrível. E ainda nessa época eu lembro que vocês deram um outro passo que foi tipo... Que foi, digamos assim, que desestimulou ainda mais, que foi... publicar em jornal, no Correio Brasiliense, não foi? Você lembra disso? A gente, antes de a gente fez panfletagem e anúncio em jornal também. Mas é muito louco, assim, porque quando você lida com isso, você tem que filtrar as suas leads, né? As suas potenciais clientes. E dá trabalho. Agora, leilão de imóvel estava tudo ali. Já estava disponível. Você só precisava escolher. E aí foi que a gente começou a comprar. E aí volta na história que aí o Hugo tinha que assinar os jornais que publicavam os leilões de imóveis. E quais eram os jornais? Correio Brasiliense, eu não lembro quais são, mas trocentos, uns jornais que você nunca ouviu falar. Porque na lei falava que o cara para leiloar um imóvel ele tem que colocar tem que publicar aquele leilão num jornal de alta circulação. A lei não define o que é alta, o que é baixa, então os leiloeiros publicavam onde eles bem entendiam. Na maioria das vezes, onde o anúncio era mais barato.
Tava nem aí. Não é que não tava nem aí, não, mas não era tão motivado assim. Enfim, não vou entrar no negócio de leilões, não, mas foi assim. E aí a gente pensou, aí que veio a ideia de um negócio. De eu pegar essas informações, ler todas essas informações de jornal, botar numa base de dados e vender assinatura. Certo, Érico. Então, você começou um negócio ali junto com o Hugo, mas ainda você estava ali no banco. Total. Fazendo o seu 9 a 5, né? Sim. E... Mais ou menos, lá no banco era 7-7. 7-7. Entrava antes do mercado abrir, saía depois. Entendi. Então, assim, você estava lá ainda na vida que você não queria estar vivendo, né? Você queria ir para Vou chamar da vida não ideal. A vida não ideal. E começou a dar certo isso do leilão. Na verdade, não. A gente fez tudo isso. O leilão em si, sim. Só que o problema do leilão era o seguinte: eu só conseguia comprar X imóveis. Não importa quanto dinheiro você tem. E aí, para eu comprar mais imóveis, para aquilo escalar de uma maneira que me daria, eu ia ter que pegar dinheiro emprestado, para fazer um fundo. Entendi. E era uma coisa que eu não queria, era sair de um banco para virar um banco. Faz sentido. Porque é uma espécie disso, né? Fundo, você tem que pegar o dinheiro. E a gente até fez isso com alguns. Mas eu falei, eu tenho que ficar lidando com o dinheiro das outras pessoas. Não era uma coisa que eu me fazia acordar cedo. E não tem nada de errado fazer isso, só não era a parada. Eu já estava num banco, eu não queria virar um banco. Uma espécie de banco, né? Então a gente falou, não, vamos tentar achar um outro jeito de escalar. Aí foi a escalada, vamos vender a assinatura de todos os imóveis que a gente não compra, porque esse dinheiro vai entrar para a gente comprar mais imóveis. E... sem ter que virar um banco, sem ter que lidar com captação de investimento. Aí vocês desenvolveram a ferramenta, você lembra quanto tempo foi? Eu fiz ela, inclusive. Sério? Eu lembrei dos meus primórdios, fiz a coisa mais tosca do mundo, era uma base de dados, em um site que até hoje eu devia ter tirado fotos dele. Eu lembro que para eu fazer só só para fazer a aparência do site foram umas 3 semanas. Não tinha ClickPages na época. Não tinha ClickPages na época, não tinha. E ele demorava. Nossa, era uma coisa. Mas assim, eu tinha uma coisa tosca que foi isso. Mas aí não vendia nada. Enfim, eu tinha trocentos imóveis indo abaixo do valor de mercado, de verdade mesmo. Apartamento aí na 410 a 30% do valor, 510 a 40% do valor. As pessoas, caramba. E aí eu descobri que eu não tinha marketing, não bastava ter um bom produto. E aí você começou a buscar informação sobre marketing, né, cara? Foi nessa época que você viu alguma coisa... Na época eu já tinha saído do banco, né? Então antes de criar o ProLeilões eu já tinha saído do banco. Eu acho que vale a pena até você falar como que foi a sua saída, como que foi a sua conversa com o chefe. A saída é a seguinte, eu estava comprando os imóveis e tal, mas eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal e o cara falou assim, não, você tem que jogar o chapéu do outro lado do muro, porque senão você nunca vai sair. E aí depois você dá um jeito de pegar o chapéu. Aí eu falei, saí lá e pedi demissão mesmo. E aí no outro dia eu arrependi, tentei despedir da demissão, não deu certo. Meu chefe falou, vai embora. Parece que ele estava aliviado. Ou não, né? Mas enfim, e aí foi que durante a ideia, e aí eu ainda tinha esse negócio de leilão, né, de comprar imóvel, mas ele não sustentava a parada. Compra e venda de imóveis é uma coisa que demora muito tempo. Ele não é líquido assim que o dinheiro vai entrando. Ou seja, você não saiu do banco numa situação confortável, você ainda tinha que... Eu me botei numa situação... construir seu próximo passo, né? Exatamente. E aí foi aí que a gente pensou, que veio a ideia do ProLeilões, né? Dessa base de dados pra gente alavancar. E aí eu achei massa. Comecei a programar eu mesmo ali. Eu lembro que eu comecei o código na Suíça, terminei em Barcelona. É muito louco, que eu tava viajando. E aí eu lembro que foi mais ou menos em agosto que a gente liberou, né? Lançou, deixou aberto e não vendia nada, absolutamente nada. Eu lembro que de agosto a dezembro vendeu R$4.000. E vocês faziam tráfego por onde? AdWords. E é barato, nossa, e eu não conseguia converter. E aí eu entendi que eu não sabia de marketing. Eu sabia que marketing não é intuitivo. E foi aí que eu comecei a procurar igual um louco algum curso de marketing, que foi aí que eu caí nos 3 vídeos do famoso Jeff Walker. Eu achei que você ia falar que foi aí que você conheceu o Érico Rocha, não.
Não, Parece história de muita gente que a gente já ouviu. de volta pro futuro, né? Eu voltei no futuro, falei pra mim, você tem que fazer isso. Não, eu vi 3 vídeos de um cara que me ensinava marketing de uma maneira ou outra, caí, e eu achei muito massa. E na época não tinha muito YouTube, não, assim, não era assim, não tinha prova, era tipo uns vídeos numa página muito feia. E no final o curso era $5.000. E eu comprei, eu falei, nossa, se for menos de 10 mil, eu tava tão desesperado que eu falei assim, se for menos de 10 mil eu compro. Era um curso online ou presencial? Online. Online. Com um bônus de um evento ao vivo presencial. Mas era Certo. online. Inclusive, você tinha que aplicar para ser aceito. Eu preenchi 10 páginas. Ele fazia assim, porque ele só tinha tantas vagas. E eu tinha que aplicar. E se eu não visse nada deles, eu tava aceito. Tipo isso. Mas é muito louco. É verdade. Eu preenchi 10 páginas para comprar o curso. Esse que era escassez. Você sabia disso? Não sabia, cara. Eu apliquei. E demorou tempo e tal. Eu lembro que eu não recebi resposta nenhuma. Aí eu recebi um e-mail que se eu não tivesse recebido resposta, eu tinha sido aceito. Eu lembro que eu falei pra Ju, fui aceito! A gente até abriu um espumante lá. Nossa senhora, foi muito bom. E eu fiz o curso, cara, gigante o curso. Mas eu fui fazendo. Mas aí quando eu fui para os Estados Unidos, que era em Los Angeles, o evento ao vivo, fui lá, tinha 500 pessoas. Quando eu entrei lá em 500 pessoas, lá é tudo aluno, né? Eu falei, cara, esse cara tá rico. Porque olha, 500 vezes 5 mil dá muito. E eu pensei, como é que ele fez, né? E lá, essa galera que tava lá, quem que era essa galera? Tinha todo tipo de negócio? Todo tipo de negócio, do outro lado do mundo. Mas acontecia uma coisa, e eu não me orgulho de pensar isso não, mas eu vou falar o que eu pensava. Quando eu entro nesses eventos, eu começo a me comparar, né? Então, eu não sei, é que nem quando eu vou jogar bola, eu falo assim, cara, melhor que aquele eu acho que eu sou, aquele ali não, aquele ali é esperto, aquele cara ali. Então, assim, só que eu imaginava, do mundo do banco de investimento, essa galera, eu imaginava só pessoas que eu achasse que fossem mais inteligentes que eu, né? Ou mais safas, né? E, na verdade, não, cara. Eu achava que era todo mundo ali muito humilde, vamos dizer assim. Era a mãe que não tinha vivido o banco de investimento que eu tinha. Era o cara que vivia na fazenda e não tinha viajado o mundo. Então, assim, o que mais me impressionou era alguns tinham escolaridade, outros não, e enfim. Mas parecia que todo mundo ali tinha um nível abaixo do que eu achava que eu tinha. Intelectual ou de fazer as coisas. E nada de errado, não querendo desmerecer ele não, mas foi uma coisa muito positiva. Porque eu falei, se esses caras conseguem fazer, eu consigo também, entendeu? E tudo que eu queria. Já pensou se você chegar lá, todo mundo é mais inteligente que você? Eu falei, não dá. E aí eu comecei a ver as histórias, que eles já chegaram lá com histórias. Certo. Eu demorei, não implementei nada de cara. Eles já chegaram lá com uns 6 em 7, 7 em 7. E aí vai. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu consigo fazer. Eu não consegui mais ignorar. A gente voltou e eu falei assim, a gente vai fazer isso. É uma questão de tempo. Não tem como não fazer. O Hugo foi também? O Hugo foi também. Inclusive, até pouco tempo atrás, a foto que ele usava no perfil do Facebook, agora ele mudou. Era daquela. Olha. É daquele dia. Ele até me mostrou um caderno. Ele, cara, esse aqui foi o primeiro evento que eu fui, cara, com as anotações lá, lista. E a gente foi com 2 brasileiros. Na verdade, a gente conhecia 2 brasileiros do negócio, porque brasileiro acaba se conhecendo, e um deles era de Brasília. A gente apelida ele de Leão. Leão. E o Leão tava lá com a gente. E a gente falou, cara, que massa, vamos fazer essa parada. E então a gente tem um cara que teve acesso a exatamente a mesma coisa que a gente teve, que era o Leão. E o Leão era hiper esperto. O pai dele foi um grande executivo aí de um grande banco. E depois que saiu tinha muito dinheiro e ele era dono de todos os Habibs aqui da cidade. Todos é exagero, mas as chances são que você já comeu no Habibs aqui em Brasília, você já comeu uma esfirra do cara. Só que ele tinha e o pai dele deixou meio que os Habibs pra ele, entendeu? Tipo, pra ele cuidar. E aí comeu a esfirra do cara. Eu tô vendo todo mundo morrendo. Eu comecei a auditar o que eu falei de errado, entendeu? Eu não vi ninguém rir, eu falei, cara, só que eu pensei isso. Tá bom. Mas enfim. Só que ele tinha 120 funcionários, o Leão. E ele não aguentava mais os 120 funcionários. Aí que eu descobri que negócio de restaurante é foda. Você tem que... É feriado, é todo dia.
É um monte de coisa. E o Leão queria sair daquela parada de... Ele não queria mais... Que ninguém comesse a esfirra dele. A esfirra já tava... Devia ser massa se ele visse isso. Mas enfim, então tem gente que era um cara extremamente empresário aí, só que ele não queria a vida de empresário, que a maioria das pessoas acham que é muito bom, mas nem todos têm a vida tão boa assim. Então ele queria uma vida mais digital, escalável. Pois é. Mas a gente voltou com sangue no... Eu voltei com a maior certeza da minha vida. Eu sabia que ia dar certo, eu só não sabia quando. E lá ficou muito claro pra você, porque você teve contato já com essa galera que tava tendo resultado. Em carne e osso. E antes, Érico, você desconfiava? Cara, será que esse negócio iria dar certo? Antes eu tava desesperado. Porque se essa coisa não ia dar certo... Tinha que dar certo, né? Eu ia voltar pro banco. E eu contava com a possibilidade de voltar pro banco mesmo. Uhum. Vai que não existia isso. Mas, cara, quando você foi, cara, pro evento e tal, eu acho que o Gui quis trazer é a questão de... Parecia bom demais pra ser verdade, tudo aquilo que você viu nos vídeos do Jeff. Você ficou com um pezinho atrás, alguma coisa assim? No vídeo, sim, mas no evento, não. Porque eu sabia que ninguém ali era ator. Todo mundo tinha comprado o mesmo curso que eu. Então não tinha... Ficou inquestionável. No evento né? ao vivo ficou inquestionável. Eu falava com as pessoas. Certo. Então você foi pro evento... É tipo você ir no jogo de futebol e falar assim, parecia que os caras não estão jogando. Não, pô, você tá falando com os caras, não tem jeito, era inquestionável. Então você foi pra esse evento e quando você foi pra esse evento, pelo que eu entendi, você não tinha lançado ainda, né, de novo, usando a fórmula, né? Não, eu nunca tinha lançado. Nunca tinha lançado. Só tinha estudando. Eu era daqueles caras que estudava e não agia, né? E aí você lançou quanto tempo depois? Você lembra? Ah, cara, eu lembro. O evento foi em fevereiro. Eu lembro isso. Eu lembro que tava um frio Não tava tão frio, mas lá... Enfim. Lá era frio. É um lugar que não é tão frio, mas é frio, né? E eu lancei eu voltei em fevereiro, em alguma parte de fevereiro. Dia 23 de março, eu abri carrinho. Então, foi voltar, scriptar, gravar. Eu lembro que eu gravava o primeiro vídeo, né? Pra quem não sabe, a fórmula de lançamento tem 3 vídeos. Gravava o primeiro vídeo e não falava quando ia sair o segundo vídeo. É tipo... Saiu o segundo vídeo quando ficava pronto. E o terceiro vídeo quando ficava... Cara, galera, espera aí. Então, assim... O período de lançamento foi mais de 2 semanas, eu acho. Mas era tipo assim, gravar à noite, scriptar à noite. O Hugo gravava, que ele era o frontman, né? Era o cara que ficava na frente da câmera. E editava à noite, e às vezes renderizava, às vezes não renderizava. O vídeo não ficava pronto, dava pau, ele regravava. O jeito que ele falava, ele gravava a voz toda primeiro, lia um script, depois ele tocava a voz no computador e via trocando a apresentação. Uma por uma. Ele nem aparecia na câmera, então. Não. Uma por uma. Aí, sei lá, no minuto 9 do vídeo, no minuto 17 do vídeo, que seja, ele errava a apresentação, ele começava de novo. Porque ele não sabia editar. A gente não sabia editar. Então era assim, ó. E foi vários, ele passava a noite fazendo isso. É tipo isso, é tipo um cara trocando a sua própria apresentação. Aí você lançou pela primeira vez o Pro Leilões usando o método, né? Exatamente. E deu certo logo de cara ou como foi? Cara, não é comum, mas esse deu. Eu lembro que a gente fez mais ou menos 150, 170 mil de vendas no final de 7 dias. A primeira hora foi 32 mil reais. Você vendia aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E por que eu falo 150, 170, não sei o valor exato? Porque as vendas começaram a ser canceladas pelo gateway de pagamento. Mesmo assim, acabou fechando mais de 6 em 7, né? Por quê? Porque o gateway de pagamento na época não estava acostumado com produto digital. E a gente tinha uma conta lá que nunca fazia dinheiro, de repente faz muito dinheiro. Isso aí, para quem trabalha em banco... É suspeito. É suspeito. O cara nunca faz dinheiro. Como é que aparece dinheiro na conta do cara? Então, a suspeita é que é uma fraude. Eu estou enganando alguém. Eles não estavam acostumados. Começaram a ligar para os meus clientes e falaram, você comprou mesmo? Você comprou mesmo? Você comprou mesmo? E as pessoas... Às vezes a pessoa atende, não sei se você atende o telefone toda vez, meus clientes às vezes atendem o telefone e às vezes não. E se não atendesse 3 vezes, eles cancelaram a venda.
Mas enfim, nada... E, cara, você falou muito desses 32 mil reais, cara. Pô, você passou, sei lá, 2 anos tentando empreender de diversas formas, batendo cabeça, investindo em marketing, investindo em um monte de coisa, sem dar resultado. Você lembra, tipo, exatamente onde você estava? O que você sentiu quando abriu o carrinho e você viu que, cara, o negócio virou? Nossa, Você 32 mil. Eu lembro, exatamente. Nunca mais vou esquecer. Eu estava em Londres ainda, né? Não tinha mudado para o Brasil. E aí a gente fazia isso tudo por Skype. E aí eu lembro que tava o Leão e o Hugo naquele escritóriozinho lá da casa da minha mãe. E eu lá em Londres vendo a coisa acontecer. Só que eu não tinha acesso a meu gateway de pagamento, né? Eles tinham acesso a tudo. Eu só ficava escutando. E quando eles foram passando, eles tinham um quadrozinho de escrever negócio. E eles foram fazendo aquela parada. Né? Foram falando quanto que foi fazendo. E eles foram fazendo pra mim. Eu lembro que eu queria pular no teto e agarrar, assim. Porque é muito louco. Muito louco. Não porque... por causa do dinheiro e tal. Mas eu falei, nossa, a gente vai poder repetir isso. A gente aprendeu a fazer uma parada que ninguém sabe. Meu Deus. E é uma coisa muito louca, né? Porque você tem que... Pra dar valor a alguma coisa, você tem que fazer... Você tem que fazer a pessoa sofrer. E eu tinha sofrido mesmo por uns bons mínimo 6 meses. Mas sofri de verdade. Então, é tipo quando você tá no deserto, tá quase sem água, tá quase morrendo e alguém te dá um copo d'água. Aquele copo d'água é fantástico. Pra muita gente, um copo d'água não faz... Olha, tem um copo d'água aqui, não agradeço esse copo d'água. Mas pra mim, aquele copo d'água foi... 6 meses, foi uma maratona de 6 meses. Buscando aquele resultado, né? Então é muito louco, assim. Você chegou a pensar em voltar para o banco, cara? Não, de jeito nenhum. Eu acho que... E sua mãe, nessa época? Minha mãe, cara, o ideal era não falar mais com ela. Porque ela tava muito chateada que não só agora eu tava fora do emprego, como eu tinha tirado meu irmão mais jovem. Ele é 7 anos mais jovem, então ela acha que eu tinha muita influência. Tava levando o filho pro mau caminho. Tava levando o filho pro mau caminho. Ela tava muito brava. Ele tava fazendo estágio aí no TC lá, o que? TC. Tem todos os TC aqui. Pode crer. Então você começou literalmente aplicando o marketing digital no seu negócio, fazendo dar resultado. E como foi esse salto para passar a ensinar marketing digital? Como que surgiu isso? Bom, aí da empresa a gente fez várias coisas boas, várias coisas ruins, vários lançamentos, até que a empresa chegou num faturamento de 2,5 milhões. Era tipo eu, o Hugo, eu acho que tinha mais 2 funcionárias, não era nem funcionária, era tipo uma pessoa pro suporte, Tinha uma prima sua? Uma prima, era tudo pra dentro. Inclusive o Eric, não sei se vocês conhecem o Eric, é grande pra caramba, é um primo meu. A gente tinha feito, naquela época eu tinha feito uma oferta de emprego pra ele trabalhar com a gente. E ele não quis. Olha que louco, eu devia ter aprendido o Érico nos primórdios do Érico, né? Ia ser o maior aprendizado do mundo, mas ele não quis. Aí, Eric, te falei que era bom. Mas enfim, aí era na ideia. Quando você é muito jovem como empreendedor, quem que você quer? Você tem muito medo das pessoas te passarem a perna. É o maior medo que um empreendedor tem. O cara vai me passar a perna. Então, quem é que você sabe que não passa a perna em você, na maioria das vezes? Família, né? Então, geralmente é quem você procura para empregar no começo. Não sei se é bom ou se é ruim, mas é o que é. E aí, mas foi até 2,5 milhões. Tá, tinha voltado para o Brasil, tinha feito 2,5 milhões, já ganhava muito mais que no banco. Equipe enxuta? Equipe nada, custo zero, não tinha nada. Eu acho que o custo era um laptop, o custo da empresa. E aí a gente estava indo bem, aí o Hugo estava tocando a parada, parecia que a parada não precisava de mim, entendeu? Eu estava na vida boa ali. Aluguei um apartamento em Balneário Camboriú, assim, um apartamento de um traficante de droga, porque eu acho que o cara mobiliou ele excentricamente, mas tinha 300 metros quadrados. Eu vindo de Londres, num apartamento que é do tamanho dessa sala aqui, das 2. Caramba. Eu ia morar num apartamento de 300 metros quadrados, era muito louco, assim. Às vezes eu queria morar na sala de televisão. Então assim, resolvendo uns sonhos. Depois você vê que... E aí mas aí eu voltei para Balneário, pensei, vou ficar na frente da praia, vou surfar o dia inteiro e esse é o resto da minha vida.
E depois de 6 meses em Balneário, eu estava extremamente entediado. Tinha saído de Londres para Balneário Camboriú. Nada de errado com isso, né? Mas eu estava extremamente entediado. As pessoas não entendiam o que eu fazia lá, eu tentava explicar, parecia que eu... Se você não é médico, corretor de imóveis ou advogado, ninguém sabe o que você faz. Parece que você é um... Quando eu começava a falar disso, em digital e tal, era muito louco. Não entra, né? Sabe quando você olha? Ele não entrava normalmente, ou pelo menos não entrou nas primeiras pessoas. E foi aí que eu falei, nossa, eu tenho que fazer uma outra coisa, senão eu saí da... É muito louco. A minha vida em Londres era melhor. E aí eu pensei, cara, eu vou voltar para Londres, né? Eu tenho cidadania inglesa, né? De tanto tempo que eu morei lá, vou voltar para Londres. E aí eu já falei assim, não, vamos voltar para Londres exatamente não, vamos fazer uma viagem ao mundo. E aí foi que, eu lembro que o aluguel do meu apartamento venceu, eu fui lá, eu tive uma reunião com a Ju, falei assim, Ju, será que a gente não tá tentando direito? Será que se a gente tentar um pouquinho mais, isso aqui vai virar o paraíso que a gente achava que o Brasil era e tal? Ela falou assim, vamos tentar mais um ano, então. Isso era que ano? Eu não lembro exatamente, 2010, 2011. Por aí. 2011, 2012. E aí eu fui renovar o apartamento, né? E aí o dono do apartamento tinha arrumado uma outra namorada, né? Ele tinha namoradas lá e tal. O traficante. Não era, só pra deixar claro, ele não era traficante, não. Ele só tinha um gosto excêntrico. Ele tinha um tapete de onça, né? Bicheiro, então. Não, também não. Ele era da construção civil. Ele tinha construído o prédio, inclusive, né? Uma loucura. Ele construía muito, mas só que essa namorada queria aquele apartamento de volta. E aí ele falou assim, cara, eu te alugo um outro, mas esse não dá, esse a minha nova namorada quer. Aí eu voltei, cara, espera aí, não precisa me alugar um outro não. Eu falei, e aí, Ju, vamos sair? Vamos. 2 meses depois a gente tava rodando no mundo com o Noah. Passava 3 meses em cada cidade, tocando a empresa do jeito que ia, né? Do jeito que dava. Só que aí a gente falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Né? Aí eu comecei a criar a possibilidade de ensinar a fórmula. Porque eu só falava de marketing digital. Só falava. Eu só tô falando agora. Pelo menos agora eu falo para quem quer ouvir. É isso que a minha esposa falava. Cara, você não para de falar nisso. Por que você não para de falar disso? Por que você não fala para alguém que quer ouvir? E aí foi uma sacada. Foi um momento assim. É verdade. Eu nunca tinha pensado. E aí eu comecei e fiz o primeiro evento no Brasil. Chamava Ignição Digital 1.0, sei lá o quê. E... você começou, você já tinha uma lista muito grande, né, cara? A gente fala muito de lista de e-mail e tal. Você já tinha uma lista muito grande do Pro Leilões, né, cara? E aí isso ajudou a alavancar o Érico Rocha, né, cara? Total. Que não aparecia nas câmeras. A gente mandou e-mail pra galera, o Hugo mandou, né? E falou assim, gente, eu não sei se você sabe, mas o jeito que a gente faz marketing é um pouco diferente. Na verdade, quem faz esse marketing pra mim é o meu irmão, né? Agora vem o personagem Érico, que ensina marketing digital. Vocês querem aprender? A gente vai fazer um evento de 3 dias ensinando como é que ele faz isso. E aí 182 pessoas compraram um evento ao vivo de 3 dias comigo a R$ 2.500. Uau. E eu lembro que naquela época, curso de marketing digital era de R$500 a R$600, às vezes 700, 800, o máximo. 4 dias e com tomada. Com o quê? Tomada. Como assim? Era o jeito que eles vendiam o curso. Não, você vai vir aqui, você vai colocar o computador, a gente vai ter uma tomada pro seu computador. Cara. E o meu foi o primeiro curso de marketing digital onde não tinha o quê? Tomada. Nem computador. Você já vê que os meus cursos, ninguém traz... Na época eles traziam um computador, o cara ficava com uma tela lá na frente. Isso que era marketing digital na época. Assim, sem querer generalizar tudo, mas era bem comum a prática. Então eu comecei a falar disso, né? E aí teve esse evento ao vivo, só abrindo parênteses, você lembra de alguém que tava lá nesse evento ao vivo que ainda tá aqui contigo? Lembro. Vinícius Possebon tava nesse evento. O Vitor Damasio tava nesse evento. Os dois fizeram perguntas nesse evento. Eu não sei se mais alguém tava no evento, mas... O Vinícius Possebon virou e fez a pergunta. Inclusive, tem uma pergunta, busca a pergunta do Vinícius Possebon nesse evento. Esse evento tá gravado e tem a pergunta do Vinícius Possebon. Tudo bem, Eric? Opa, tudo bom? Como é que você chama? Vinícius. Vinícius. Vamos lá, Vinícius. O que você faz, Vinícius? De onde você é? Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ótimo, legal. Eu trabalho no ramo fitness, né, de academia, tenho uma academia.
Olha, que interessante. Então, assim, até antes de ilustrar o meu avatar, eu queria pedir permissão para fazer uma pergunta para o pessoal que está aqui, para poder entender um pouco melhor o que eu vou falar. Permissão concedida. Érico, o que é Avatar mesmo? O Avatar não é aquele filme, né? Bota aí no negócio. Nem tinha o filme. Ele tinha... Agora vocês vão estar quase casado, mas na época, cada evento que ele ia com a namorada, entendeu? Era muito louco. Ele vamos dizer assim, tava namorando muitas pessoas, mas ele tinha trazido a namorada da época e ela tinha uma ótica e ele era personal trainer e aí eu comecei a falar do mercado de infoproduto para essas pessoas. Foi um evento 100% de marketing digital, né? Foi 100%, eu ia de terno. De terno? De terno, dá uma olhada. O Hugo, você tem que ver essa. Black Power. O Hugo, Black Power, a gente dava o evento junto, era sempre os dois no palco, certo. E a razão disso é que eu não tinha confiança de estar sozinho. Eu falei assim, cara, se der errado, você pega, se não der errado. Então a gente passou os primeiros 2 eventos com os dois no palco, porque eu não tinha, eu falei, se der merda, eu nunca tinha falado em público. E era 3 dias. E foi muito louco, porque depois do segundo Fórmula, eu passei a fazer sozinho. Falei assim, não, agora eu não preciso mais de ter alguém. Mas antigamente ele ficava com 2 cadeiras no palco. Legal. E nessa época vocês estavam ainda tocando para leilões ou já começou a... Não, tava tocando para leilões ainda. Tocando ao mesmo tempo. Total. Pode crer. E a fórmula de lançamento? Você fez esse primeiro evento, né? De marketing e aí digital, eu falei, não, depois... eu não ensinei a fórmula em si, ensinei toda a base antes da fórmula. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? O que mais dá resultado, depois de tudo que eu fiz, é a fórmula de lançamento. Vou ensinar a fórmula. Você testou outros? Muitos. Outros pra você ter uma ideia, daquele 23 de março de 2010, eu fiz 6 em 7. Nos próximos 6 meses, eu gastei todos esses 100 mil reais em curso e testando outras coisas. Então eu fui para os Estados Unidos, San Diego, para tudo quanto é lado. Porque eu pensei, na época eu não sabia que eu tinha achado uma coisa especial. Eu pensei que existia muito mais coisas. Vou botar no perpétuo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo. Quantos lançamentos? Tanto é que eu... Não é lançamento, não tinha lançamento, porque a forma de lançamento é lançamento. Webinário, certo. Carta de vendas, funil e tudo. Fez de tudo. Fiz de tudo. 6 meses. E é por isso que no primeiro ano eu faturei pouco, porque eu peguei uma coisa que funcionava e esqueci de repetir ela. Você fica... Acontece isso muito no empreendedorismo, né? Então, aí, acho que no meio pro final do ano eu falei, cara, o que eu tinha acertado era a fórmula. E nos últimos 3 meses eu fiz mais 1 ou 2 lançamentos, e aí na época eu fiz 450 mil no primeiro ano, mais ou menos. Devia ter feito 1 milhão no primeiro ano. Mas não. Peguei uma coisa, esqueci de repetir o que funcionava. Mas pelo menos agora eu sabia que funcionava. E aí eu falei com o Jeff, tô a fim de ensinar a fórmula no Brasil. Aí o Jeff, cara, o Hugo eu não deixaria não, porque o Hugo é muito feio. Mas você... o Enio, não por outros motivos. Mas, não, aí o Jeff já me conhecia, eu já sabia lançar, e aí rolou. Ele falou, vai lá, ensina lá. Aí eu comecei a ensinar. Legal. E aí você fez um lançamento, esse curso do Ignição, na verdade o curso não, um evento do Ignição, foi um evento presencial. E aí depois você passou a lançar o Fórmula de Lançamento, versão em português, online, você passou a vender online. Sempre. E como foi esse primeiro lançamento do Na Fórmula? verdade, o primeiro lançamento foi offline. Eu vendi um evento de 4 ou 5 dias, eu não me recordo mais se tinham 4 ou 5 dias. Mas com o nome da Fórmula já? Fórmula de lançamento. E por que eu ensinei ele ao vivo? Porque eu sou um cara muito procrastinador. Eu falei que se eu for gravar esse negócio, vai demorar 6 meses para eu gravar. Só que ao vivo funciona muito bem. Então eu vendi um evento ao vivo para criar o produto. E aí foi um evento onde eu fiz um lançamento semente, que é o famoso lançamento semente. E o lançamento semente é o lançamento que você não tem um produto antes de vender o produto. E aí eu vendi 52 vagas. E nesse evento você podia trazer o seu convidado. E lá, adivinha quem comprou nesse lançamento semente? Quem? Chris Franklin. Uau! Chris Franklin, Romualdo. Uau. E uma galerinha aí que virou a base do Platinum na época, né? Você Bom foi de novo, comprou de novo. Você Bom nesse lançamento, ele queria fazer uma sociedade comigo. Foi lá,
imprimi o site dele nos cardboards assim, e tinha um personal trainer desenhado com o narizinho redondo. A gente chamava ele, sabe de como? Possebinho. Tinha fã nenhum no Facebook. Érico, vamos ser sócio. Você lança o produto e ganha metade. Eu falei, bom, meu negócio é educacional mesmo, não quero criar outras esse empresas. tipo de proposta até hoje, né, Érico? Todo dia. Você não quer me lançar? Eu tenho uma ideia genial. Mas o meu lance é educar mesmo. Meu lance não é dar o peixe, é ensinar a pescar. É o que eu tô me especializando. Então, E outra, as pessoas vêm com a proposta de você vai ganhar muito dinheiro. Assim, dinheiro por dinheiro eu já tinha lá no banco. Não que eu era rico lá no banco, mas eu já não gastava o que tinha. Entendeu? Nunca foi eu não era... Essa parada não era o meu negócio. Não quero ter mais dinheiro. Mas eu quero só simplesmente me divertir fazendo o que eu faço. Tipo, fazendo podcast aqui. Olha que louco. E, Érico, você lembra quem fez o primeiro 6 em 7? Tendo aprendido com você? Olha, cara, eu não sei se ele ou ela fizeram o primeiro 6 em 7. 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias, né? Total, 7 dias daquela turma. Adivinha quem tava naquela turma também? Quem? Agora eu lembrei disso. E aí se eu falar, acho que eu vou dar... Miguel. Não, Quem? André Lima. Então é o seguinte, eu não sei se foi ele, foram 3 pessoas que eu vi fazendo 6 em 7 e entrevistei eles. Só que eu não sei quem fez o primeiro, mas foi o senhor Bruno Gimenez, que tava lá também, cara. Eu acho que tava lá também, né? Enfim, o senhor Bruno Gimenez foi o primeiro 6 em 7 e ele, se não me engano, fez o 6 em 7 em fitoenergia, que é a energia, como você ajudar a pegar as energias das plantas e fazer a sua vida melhor. Sei lá. É um nicho muito louco. E o André Lima fez em acupuntura sem agulhas. Uau. Verdade. 6 em 7. Ele não. Ele estava lá. Ele tinha cabelo, né? Ele estava lá. O Fagner, ele falou Fagner. Tinha cabelo na época, muito bom. Ele não tinha barba. Mas tem acupuntura sem agulhas. E a outra foi uma professora que se chama, né, Ana Lopes, com aprendizagem acelerada. Olha. E foram esses 3 caras, inclusive, tem aí não só o depoimento, mas a entrevista. Então, se vocês buscarem, vocês vão ver a entrevista do Liminha falando que fez 6 em 7. Uau. Naquela época. Tem aí no meu canal. A entrevista da Ana Lopes falando 6 em 7. A entrevista do Bruno Gimenez. É só buscar. E aí, eu lembro até onde eu estava na entrevista. Eu estava na casa de um amigo meu, que eu não tinha escritório. Lá, eu estava em Barcelona já. E aí eu pedi a casa dele emprestado, porque tinha internet lá, não dava para fazer isso de um café. E a gente fez essa entrevista. Então foram as 3 pessoas. E o mais legal é que o primeiro estudo, o estudo de caso mais famoso do Jeff, é de um cara que chama John Gallagher, que ensina a você crescer ervas no seu... Como é que é esse negócio aí? Ensina você a crescer ervas não tóxicas no seu jardim, para você não precisar mais ter remédio. Então você tem a sua farmácia, é mais ou menos assim, você tem a sua farmácia no seu negócio. Então é engraçado, porque agora eu tenho uma horta lá em casa, tenho uma casa, e é interessante. Pela primeira vez eu falei, nossa, eu podia fazer o curso dele para crescer alguma coisa, para não ter... Ele que é o dono do apartamento de Balneário lá, ou não? Não. O apartamento era construtor civil, cara. Só abrindo um parêntese aí, cara, dá pra fazer 6 em 7 no nicho, vamos supor, de direito, de nichos mais tradicionais de educação, não é só nicho alternativo não, porque tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Eu recebi anteontem um de engenharia civil, na verdade. Hoje em dia dá pra fazer 6 em 7 em muita coisa, mas... Aconteceu que foram esses. Foram né? esses. E a galera na época tinha dúvida, assim, de falar, esse negócio só funciona nos Estados Unidos? Claro, tinha dúvida se o Érico era um picareta, se o Érico era... Se o Érico era do multinível, né? Porque eles achavam que confundia-se o multinível com isso. Nada de errado com o multinível, mas, enfim, é uma forma de lançamento. O negócio é criar o seu negócio mesmo, não vender necessariamente um produto meu, né? Revender. Mas tinha muito disso. Inclusive,
era muito batido mesmo. Principalmente das pessoas do marketing digital da época, porque era uma coisa completamente nova e eu parecia um picareta na frente deles, porque não se encaixava com aquilo que eles tinham aprendido na faculdade. Não se encaixa. Marketing digital na época, as pessoas pensavam que era SEO, era aparecer no Google. Não tinha nada a ver com copy, não tinha nada a ver com criação de lista. Isso tudo veio como disciplinas posteriores. Hoje essas pessoas usam isso, mas na época parecia muito bom demais para ser verdade. E tem aquela coisa, né? Se parece muito bom demais para ser verdade, é porque deve ser. Às vezes não. Só que não. Parecia uma pílula mágica. Parecia uma pílula um remédio para emagrecer, ficar rico do dia pra noite. Eu falava, cara, minha promessa na época era 1 ano de vendas em 7 dias. Era muito agressivo, né? Eu falei, como é que você vai fazer isso? Mas aí o André Lima fez 1 ano de vendas em 7 dias. O Bruno de Mendes fez 1 ano de vendas em 7 dias. Não falava nem 6 em 7. Olha só. E a Ana Lopes não fez 1 ano de vendas em 7 dias porque ela é professora, mas fez 1 ano de salário em 7 dias. Então, era isso. Era muito louco. E aí você começou a ter as primeiras provas que, cara, isso ajuda a tirar um pouco o estigma de que, porra, é pílula mágica, é esquema, ficar rico do dia pra noite, né? Total. É com prova, você cada vez provando mais, você consegue... E aí você passou a reconhecer a galera que tinha resultado, né? Que fazia o 6 em 7 nos eventos do Fórmula. Como foi o primeiro? Cara, o primeiro não foi nem no primeiro, segundo ou terceiro evento. Certo. Mas um dia, Chris Franklin falou, Érico, vou te dar uma dica. Isso é uns 3 dias antes do evento, alguma coisa do tipo. Érico, vou te dar uma dica. Cara, você tem que reconhecer quem fez o 6 em 7. Isso é muito importante. No outro negócio que eu estava envolvida... às vezes a pessoa valorizava mais o reconhecimento do que o 6 em 7 em si, o ganho financeiro. E ela tinha falado isso no evento, eu não fiz não. E falou isso num outro evento. E aí, cara, eu falei assim, por que não? Vamos fazer isso. E aí, na época não tinha equipe de evento. A minha esposa e a minha sogra que faziam o evento. Eu falei, Ju, faz uns troféus aí. Que a gente vai distribuir um troféu de 6 em 7. Eu queria fazer uma homenagem de verdade. Se você fez um 6 em 7, por favor, vem aqui no palco. Então, aí ela pegou e fez esse troféu aqui, ó. Olha só, esse eu tenho. São 12. Pois Você eu tem também esse? tenho, Você eu fez? tenho. Eu também tenho esse, foi em 2014, Uau! eu acho. Esse aqui, Esse olha é só, é um primeiro adesivo que eu aqui peguei. atrás. Exatamente. Olha só, Eu quem tenho fez foi a Acre Lopes. E eu tenho esse branquinho, você tem o preto ou o E branquinho? tipo, O olha preto- só o a preto diferença não. do design. Quando eu fiz 7 foi outro. Que era o 7 em 7. Olha só. Engraçado que eu não sei se a gente tem a foto, mas se você olhar na gravação do evento, você vai ver, de repente, o Gui ganhando o troféu. Tem uma foto que postou lá no grupo. Bota tá? lá, é cheio de pixel grande pra caramba, mas... Boa. Tem o Passari ganhou esse, o Mairo ganhou esse. Eu não tinha nem cavanhaque e bigode ainda. Não. Foi logo antes. Foi logo antes, mas enfim. Mas o que foi a ideia? Foi a ideia de reconhecer as pessoas. E realmente era muito massa se comemorar esse momento. Mas assim, como surgiu o 6 em 7 especificamente? Assim? Por que 6 em 7 não 5 e não 8? Onde surgiu? É muito louco. Nos Estados Unidos, o ganho da pessoa, a pessoa não fala quanto que ela ganha por mês. Na Europa também não. Ela fala quanto ela ganha por ano. Então, ninguém... Inclusive, quanto você ganha? Se você perguntar pra alguém, ele vai falar tanto por ano, não por mês. É muito louco isso, né? Ninguém sabe, não é que ninguém sabe quanto ganha por mês, mas quando você vai até negociar um salário, você fala o ganho anual. Não tem 13º, não tem fundo de garantia, é simplesmente o que você ganha por ano. Então, aqui no Brasil é por mês, né? O jeito que a gente comunica. Então, quando você passa a ganhar 6 dígitos, você passa a ser uma outra categoria de pessoa. Porque você ganha mais de 6 dígitos. Eu sou um 6-figure, mas esse era um ato de você passou de nível. É o simbólico, né? Assim como você fala, um símbolo. milhão, tem um... Então, quanto você ganha? Eu ganho 100 mil por ano. Passa. E aí, só que o 6 em 7 passa a ser uns 100 mil em 7 dias. Então, ele passa a ser o que você ganha num ano, se você é um cara foda, né? Em 7 dias. E essa é uma expressão de fora, não é daqui.
O 6 em 7 foi uma expressão que o próprio Jeff falou uma vez, ele não usa mais ela. Mas eu adorava isso. Porque eu era um six figures no banco. Então eu já era um six figures, agora eu virei um 6 em 7. Um six figures in 7 days. É claro que demora bastante para você programar esses 7 dias, né? E depois fica melhor, mais fácil, você constrói um negócio, mas... Então, o ganho acontece em 7 dias, mas existe uma grande preparação para isso. Por exemplo, é que nem um foguete. Um foguete vai para a Lua, um foguete vai para o espaço em algumas horas. Mas preparar aquele foguete, projetar aquele foguete demora tempo. Uma vez que você sabe projetar, você consegue repetir várias vezes e tal, mas a primeira projetada demora. E, cara, querendo ou não, parece um pouco de pílula mágica, não parece, Érico? 6 dígitos em 7 dias. E muitas vezes, por mais que você fale para a pessoa que dá trabalho e tal, ainda aparece muita gente achando que é pílula mágica, cara, aluno. Aparece. Eu não sei ao certo se a gente falasse há 50, 60 anos atrás ou 70 anos atrás que é possível voar daqui para a Europa. Eles andavam só de barco. Se um cara falava de voar, parecia pílula mágica. Agora, todo mundo olha um avião e não fala que aquilo não dá trabalho. Dá trabalho. Então, olha, hoje em dia é possível falar com as outras pessoas através do Skype ou do WhatsApp. E é de graça. O interurbano não custa nada. Custa só a assinatura do celular. Mas até chegar lá deu trabalho. Então, assim, teve grandes saltos que se eu falasse, na época de faculdade, eu pagava interurbano. Né? Ligava a cobrar. A Camila não sabe o que é ligar a cobrar. Ela não sabe nem o que é ligar, só sabe o que é WhatsApp. Eu não sei se ela já... Né? Então, tudo que é novo, você necessita de muitas provas. Hoje, ninguém duvida do avião. Ninguém duvida do WhatsApp. Ninguém duvida. Hoje, eu acho que ninguém duvida do 6 em 7. Porque tem... centenas, quiçá a gente já entrou na época dos milhares. Como agora a gente está ficando melhor em reconhecer, a gente está contando. No último evento foram 410 pessoas. Que fizeram 6 e 7. Na verdade, que estavam no evento presencialmente. Não conta quem não estava e não conta quem fez no ano passado, mas não fez nesse. E 410 não, são 400. Porque 10 pessoas fizeram 6 em 30, né? 100 mil reais em 30 dias. Na época a gente reconhecia isso, agora não vai reconhecer mais. E o meu objetivo pessoal é reconhecer 1.000 pessoas, 1.000 empreendedores, em um evento só. Eu acho que já fizeram mais de 1.000 empreendedores, mas meu objetivo é tirar uma foto com 1.000 empreendedores que fizeram 6 e 7 naquele ano. E hoje você consegue vislumbrar 1.000 empreendedores subindo ali no palco para receber seu troféu. E no começo, Érico, você imaginava que podia chegar nesse estágio? Como que era a sua visão naquela época? Do tamanho que o Fórmula poderia chegar de resultado para os seus alunos? Eu nunca imaginei o quão o Fórmula ia ficar grande. Eu só ia fazendo o melhor que eu podia naquele ano. Mas inclusive eu não vislumbro como o Fórmula vai chegar. Eu vislumbro esses 1.000 pessoas. Por que eu vislumbro 1.000 pessoas? Porque eu já fiz 400 e não, daqui a uns 5 anos, será que não vai aumentar? Eu acho que vai, cada vez mais. Então, cada vez é mais fácil vender a fórmula. Antigamente, eu tinha que falar muita coisa. Hoje em dia, depois de tanta prova, se a pessoa não acreditar, já não sei mais o que eu posso falar. Quantas pessoas, quantos estudos de caso, quantas histórias eu tenho que passar na frente dela para ela acreditar. Enfim. E, cara, acompanhando aqui o dia a dia, a gente vê o tanto que o trabalho é íntegro, é hard work mesmo, cara. E, até num dos eventos de mentoria que teve ano passado, da sua mentoria, uma das pessoas virou e falou: cara, o bom é que eu venho do mercado de arquitetura e lá é tudo muito prostituído e não sei o quê. No marketing digital, não. E eu lembro de eu ter falado: cara, na verdade não é no marketing digital, é aqui, cara. E eu sinto que você preza muito pela integridade mesmo. Cara, eu não sei, da onde veio isso? Por que você se preocupa tanto com isso, cara? Eu me preocupo tanto com isso porque a imagem que eu tinha de um empreendedor ou de uma pessoa rica é a imagem que eu tinha, tá? Não é a imagem que todo mundo tinha, não. Era alguém que tinha passado a perna em alguém. Então, para ele ficar rico, alguém teve que ficar pobre. Entendeu? É diferente. Ou a imagem de alguém que fez as coisas por baixo dos panos. Então, empreendedorismo, para mim,
Tinha isso. A ideia que eu lembro que aqui era... Em Brasília, entra um cara com um carro super bonito, vamos dizer assim, um carro hiper importado, aquele carro muito caro. E era impressionante como as pessoas viam aquilo como negatividade. Chamava de playboy, chamava, esse aí o pai deve ter roubado. Esse aí o pai é desonesto. Esse aí o pai é sei lá o quê. Então eu associava muito isso. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a ver que você não precisava passar a perna nas pessoas para ficar rico. E quiçá você não precisava que pessoas ficassem pobres para ficar rico. Inclusive, quanto mais as pessoas que eu ensino ficam mais ricas, mais eu fico rico. Por quê? E rico no sentido de ganhar dinheiro, né? Por quê? Porque elas enriquecem, elas criam abundância na vida delas, elas viram um estudo de caso, as pessoas começam a se inspirar e eu fico mais rico. Né? Porque as pessoas acreditam mais no meu produto e compram mais meu produto. Então, assim, essa ideia... Eu sei que tem gente que fica rico passando a perna dos outros, eu sei que tem gente que está rico, sei lá o quê, mas eu nunca vi, assim... eu criei a possibilidade de criar uma... De que enriquecer não fosse uma coisa que trouxesse o mal para o mundo, que não fosse uma coisa individual. Por exemplo, você não precisasse de esqueminha, você não precisasse passar a perna nas pessoas, você não precisasse de mentirinha, você não precisasse ser espertinho, só o mané. Tipo, tinha aquela coisa, se você fosse muito bobo, você não enriquece, tem que ser esperto. Eu falo esperto com um sotaque carioca, né? Porque às vezes lá tem uma galera que é esperto, o mané, o esperto e tal. Não, eu acho que dá pra fazer o estereótipo disso. Não, isso não tem nada a ver com o Rio em si, tá? Mas o que eu acho é que você não precisa. E eu criei uma possibilidade. Essa galera, você ficar rico fazendo bem pro mundo. Ficar rico melhorando o seu país. Cara, e até você... Hoje, cara, é no-brainer, assim. Você vê foto do palco, as pessoas indo lá espontaneamente falando que fizeram 6 dias de faturamento em 7 dias consecutivos, né? Que é o que significa o 6 em 7. Mas, cara, até ter prova, até ser inquestionável, você apanhou um pouco, né, cara? Eu acho que todo mundo que entra na mídia social vira vidraça, vira janela. Porque é muito fácil bater. Você não tem... Você simplesmente falar alguma coisa sem... Você não responde por tudo que você fala. Eu não estou falando que deve responder também, não. Então é normal. Mas principalmente quando a ideia é muito nova, é mais normal ainda. Então é vidraça mesmo, é ser janela. O pessoal começar a atacar pedra porque você não tem resposta, você não responde pelo aquilo que você fala. Teve algum momento que te levou para baixo? Vários momentos. Porque a gente tende a focar muito mais no negativo, né? Muitos momentos. Muitos mesmo. Principalmente quando alguém te bate, é alguém que você admira. Aí é pior. Porque aí você fala, não é possível, né? Então aconteceu pessoas que eu admirava, batendo não no sentido físico da palavra, mas criticando, fazendo um criticador. Falei, nossa, que negócio, ele não entende. E hoje em dia alguns deles, né, nem todos, mas alguns deles entenderam. Foi um momento da época, né? Então, enfim. Isso é e hoje em dia mesmo. alguns deles até escrevem bem, falam bem, tá tudo bem, é muito louco. Dando o braço a torcer, né, cara? Inclusive, é muito nobre isso, entendeu? Porque é difícil você voltar atrás de alguém que você escreveu muito mal. E ele falou especificamente assim, o Érico é o mediano com consistência. Ele falou uma coisa isso, boa, cara. ele me elogiou, assim, hoje ele me elogia. E porque, ele deu exemplo. Cara, todo mundo começou fazendo o desafio do 365 dias, só ele terminou. E o que você pensa, assim, disso, cara? Mediano com consistência vai mais longe do que o cara talentoso, cara? Eu não sei. Eu nunca fui o melhor aluno da minha classe, eu sempre fui mediano. Na faculdade, eu sempre fui mediano. Na empresa onde eu estava, eu sempre fui mediano. Só que eu tenho mais estamina que algumas pessoas. Em muitas coisas da minha vida. Então, eu sou um mediano com consistência. Na verdade, mediano. E aí parece que é extraordinário, né? Porque depois que você é mediano com consistência por muito tempo, você ganha... Você ganha isso. Você ganha notoriedade, né? Prova. Qualquer coisa, né? Na academia. Mediano com consciência. Depois de anos, seu corpo tá muito bom.
Legal, Investimento também, né, cara? Investimento também, né? Mediano com consistência. No Melhor marketing, no conteúdo, conteúdo. mediano com consistência. Não sei se esse conteúdo que a gente está fazendo é extraordinário. Uau, meu Deus, vai viralizar. Não vai. Meu conteúdo é mediano com consistência. Você pode ter certeza que a gente vai fazer na frequência que a gente vai fazer. E por muito tempo. E aí ele vai começar a ficar extraordinário. Então não é esse primeiro podcast que vai fazer diferença e tal, não. É quando você começar a escutar 100 deles. Daqui a 5 anos a gente está gravando um podcast falando que a gente falou isso. Boa. E, Érico, cara, quando a gente fala de 6 em 7, você disse também que testou várias formas de fazer seu marketing digital. Por que você considera que o Fórmula, a forma que o Fórmula faz o marketing tem de especial para ser a melhor forma de fazer um 6 em 7? O que tem de especial? O que tem de diferente? Eu não sei se tem outra forma, tá? Eu não conheço outra. Certo. Do 0 ao 6 em 7. Sem usar os gatilhos mentais e tal. Mas que, por exemplo, alguém que fez a faculdade de marketing, tem seu mestrado em marketing, tem muito conhecimento do modo tradicional, para alguém que vai no modo não tradicional. Para você ter resultados extraordinários no modo que se aprende mais na faculdade, assim, eu falo aprende na faculdade, eu nunca fiz uma. O que eu acho que se aprende na faculdade, eu tenho noção que se aprende na faculdade, eu nunca fiz uma e a respeito as pessoas que fizeram e tal. Mas algumas pessoas dependem muito da viralidade, de criar uma mensagem viral, da mensagem disparar viralmente. Eu acho que de todos os vídeos que eu fiz hoje, só um espalhou viralmente, de 1000. Então, que algumas pessoas sabem fazer isso mais do que as outras, está muito fora do seu controle. Ou está muito fora do meu controle. Então, eu prefiro uma coisa que eu possa trabalhar e que esteja mais no meu controle. E sobre fazer 6 em 7 é uma arte de você acumular energia, de preparar um lançamento e em certo momento liberar essa energia. E a venda acontecer. Não, a maioria das outras estratégias de marketing que eu conheço, que são muito boas também, são estratégias de crescimento progressivo. Então você cresce um pouquinho, amanhã você dá um pouquinho. Então é como se fosse um carro. Você constrói um carro, amanhã o carro corre mais rápido. Eu não estou construindo um carro, estou construindo um foguete. Então o foguete é uma coisa que fica parada por um certo tempo. Né? Você fica projetando, fazendo, colocando combustível especial, aerodinâmica especial, aponta ele para cima. Mas quando você solta, é uma bomba. Então ele tem mais energia do que um carro ou do que um avião. Porque o projeto dele é diferente. Então o projeto de marketing da Fórmula e do 6 em 7 é um projeto de foguete, de lançamento. E eu não uso um foguete para ir daqui de Brasília para BH. Uhum. Você usa um carro, você usa um avião. Mas eu uso um foguete para ir para onde? Para a Lua, ou para Marte, ou para o espaço. Então eu não acho que o 6 em 7 é para todo mundo. É para quem quer R$100 mil em 7 dias. Quer aprender a fazer isso. Está preparado para preparar esse foguete. Porque quando ele soltar esse foguete, não é que em 7 dias ele vai ter... Não. Ele vai preparar um foguete, vai aprender a fazer um foguete. Quando ele soltar esse foguete, se ele soltar bem o foguete, o lançamento der certo, tem lançamento que dá certo, tem lançamento que explode. Mas uma hora você fica bom nisso. Né? Os primeiros lançamentos de foguete, alguns explodiam. Hoje é raro a gente ouvir isso. Quer dizer que não aconteça. Cara, e se fosse para estimar, assim, para você dar um número, quantos lançamentos você imagina com a pessoa intencionalmente tentando melhorar para ela chegar no 6 em 7? Se ela faz um lançamento interno, que é o lançamento que tem a maior possibilidade do 6 em 7, eu acho que a média hoje é 7. Ela precisa fazer 7 para chegar no 6 em 7. Mesmo sabendo a fórmula. Para chegar no primeiro, né? Para chegar no primeiro 6 em 7. Agora, uma vez que ela sabe fazer o 6 em 7, ela uma vez que ela vê, ela não desvê. É a mesma coisa de andar de bicicleta. Se você nunca andou de bicicleta, nunca, e tem alguém te ensinando, tá? Faz assim, faz assado. Quantas andadas você precisa para andar? Não sei. Meu filho precisou... Eu lembro que a gente desceu embaixo do bloco. A gente fala aqui em Brasília, morava no bloco. Pilotice. 10 ou 11 vezes. Para ele andar. Primeira vez ele não queria voltar na bicicleta. Mais uma vez que... Hoje faz 3 meses que ele não anda de bicicleta. E ele sabe fazer um 6 em 7.
Não, ele sabe fazer. Ou seja, aprenda a andar de bicicleta. Não, Esse é o segredo. Ele sabe andar. Ele não desaprendeu. Às vezes ele tá mais enferrujado, gente. Vocês não perdoam uma, hein? E, cara, é engraçado que eu tava conversando com o Gui outro dia e veio essa analogia, né? Que o 6 em 7 vale muito mais do que 100 mil reais. Porque uma vez que você aprende, você tem um ativo que é a sua lista e você tem relacionamento com ela, cara, é questão de quanto tempo pra você fazer um 6 em 7 hoje? Eu chuto que 7 minutos. É você escrever um e-mail promovendo qualquer pessoa, você faz um 6 em 7. Hoje sim. Hoje sim. Do mesmo jeito que é fácil para um cara percorrer alguma coisa de bicicleta, porque ele já sabe, já tem bicicleta, já sabe que bicicleta usar. Sobe na bicicleta e já sabe. Sobe na bicicleta e usa. Enfim, 6 em 7 vale mais do que 100 mil reais, né? 6 em 7 vale mais que 100 mil. É o que eu entendi naquele primeiro dia. E essa ficha caiu para mim no primeiro dia que eu fiz o meu. O que me fez quase ficar maluco não foi aquilo, foi saber que eu podia repetir. Porque os 100 mil reais você já tinha até, né? Porque era um método também. Não era viral. Meu lançamento não ficou viral. Não foi, como diria o Leandro Aguiar, ele fala assim, não é uma música que se lança e cai na graça, e a música vai. Porque quando a coisa cai na graça, é até você criar alguma coisa que cai na graça de novo. Como é que você faz? Como é que você controla isso? E assim, Érico, você... Quando você fez o seu primeiro 6 em 7, você demorou pra fazer o seu segundo 6 em 7? Eu demorei mais de 6 meses, mas não foi porque eu não sabia fazer, não. Foi porque eu fiquei, aquela coisa que eu falei antes, eu fiquei procurando outra coisa. Falei que deve ter coisa melhor. Deve ter coisa melhor. Entendeu? Eu achava que era normal isso no marketing. E aí, depois que eu voltei de tudo isso, gastei o 6 em 7 inteirinho, né? Gastei os 100 mil reais ou o que seja inteirinho, que eu percebi que, nossa, eu tinha... Aí eu só fiquei fazendo. Aí fiquei melhor. De lançamento de 100 mil, passei lançamento de 200 mil. De 200 mil, passei lançamento, sei lá, de 500 mil. Até chegar ao meu primeiro 7 em 7. Que foi o primeiro R$1 milhão em 7 dias. Foi histórico também. Foi no Pro Leilões ou já na... Foi no Fórmula de Lançamento. Fórmula de Lançamento. Pro Leilões a gente fazia lançamentos mais frequentes. Então fazia lançamentos de 500, mas muito mais frequentes, né? Mas até então eu já estava na pilha da Fórmula de Lançamento mesmo. E você teve, de verdade, a mesma emoção de quando fez o primeiro 6 em 7 e de quando fez o primeiro 7 em 7? Ou... De jeito nenhum. Nem quando eu fiz o primeiro 8 em 7. O mais recente 8 em 7, aconteceu isso há uma semana atrás, né? Tipo, sexta-feira passada. 8 em 7, vou ajudar com os números. 8 em 7, 10 milhões de reais em 7 dias, no mínimo. Né? Exatamente. E a gente tava junto lá no aeroporto, pegando um avião. E a gente tava brincando, né? Não tinha nenhum... E não quer dizer, não é desmerecer, não. Mas eu acho que a gente... O momento do 8-7 não é um momento de transição e transformação. É um momento de aperfeiçoamento. E o primeiro 6 em 7 é transformação. E cara, eu tava aqui nos bastidores... Parecia um dia normal de trabalho. Todo mundo com muita tarefa, todo mundo sabia o que tinha pra fazer e tal. E, pô, eu acompanhei vários lançamentos do Fórmula que, cara, caía a internet, tinha que subir vídeo, que é a realidade de quase todo lançador que tá começando. Eu tava conversando com o Gui também, que ele foi com um computador renderizando de uma casa pra outra, porque, enfim... Você lembra de alguma história, assim, cara, específica de lançamento que deu tudo errado? Nossa, eu lembro de várias histórias, assim, que deu tudo errado. Teve uma história que o Hugo estava fazendo um webinário do Pro Leilões, e aí na época a gente fazia pausa no webinário. Alguém tinha... Pausa no webinário? Pausa. Alguém acreditava que o webinário devia ter 2 partes. Isso lá nos Estados Unidos. Tinha comprado produto lá que era assim, seguinte... Eu vou fazer a primeira parte e na segunda parte você vai falar que vai vender. E você fala para as pessoas, na segunda parte eu vou fazer uma oferta para vocês, vou fazer uma pausa de 5 minutos para você ir ao banheiro, alguma coisa. Eu acho que era isso aí. Mas aí você só volta se você estiver interessado mesmo. Então você dá a chance da galera fazer uma... Se ela voltou, ela admite para você que ela tá o quê? Comprada. Ela admite. Ela não pode fingir que... Certo. Não pode fingir que não tá comprada. Você tá entendendo? Aham. Porque às vezes as pessoas querem ouvir, mas elas querem fingir pra ela. Então você faz ela criar um comprometimento. Cara, eu tô ou não tô interessado?
Bom, enfim, aí o Hugo faz isso, faz o webinário lá na casa da minha mãe, no escritório, e ele vai literalmente ao banheiro. Então ele sai, acho que da porta do escritório pro banheiro deve ser 1 metro, 2 metros, não sei. É igual. Só que aí no banheiro ele vai fazer xixi. E aí vai lá, sai no webinário. E tá todo mundo ouvindo o barulho dele indo no banheiro, porque ele faz de porta aberta, porque ele tava à noite em casa fazendo, e eu lá em Londres, eu acho que eu tava em Londres, eu falei, cara, meu Deus, gente mandando mensagem, não tinha WhatsApp, né, tinha Skype na época, Skype, sei lá o que, ele vai lá, e ele não vê, né, porque ele se blindava, né, desligava tudo. E aí foi, voltou no webinário, aí eu falei, agora eu não vou falar, né? E foi lá, fez e deu certo. Deu certo. Teve uma vez também Ele que foi começou... literalmente ao banheiro, né, cara? Deu certo, mas pessoal, isso não é um gatilho mental. Cara, no Veja chat bem. tava todo mundo assim, uau, e eu controlava o chat lá de Londres, falando assim, nossa, E a gente achava que era uma coisa horrível, né? Mas foi no banheiro mesmo e tá nem aí. E todo mundo escutou. Inclusive devia ter essa gravação, né? Não sei se a gente grava essa gravação. Putz, acha isso aí, pelo amor Essa de Deus, aí não. cara. O Prodenões na época a gente não tinha. Mas teve épocas também que o Hugo ele tinha essa, né? Ele gostava de se blindar. E depois a gente criou um telefone de emergência, porque ele começou um webinário, aí o webinário caiu. A internet caiu lá em Brasília. E eu tava ainda em Londres, ou não sei lá onde eu tava, mas eu não tava remoto. Tava remoto. E ele desligava tudo e começou a dar um webinário e tal. 2 minutos tinha caído. E ele deu umas, sei lá, horas de webinário. E aí, terminou o webinário, X horas depois, eram webinários muito mais longos. Enfim, aí ele desligou o webinário e foi lá. Quando ele foi ver, fazia 2, ele deu o webinário pra parede. Nossa. Porque em 2 minutos tudo já tinha caído. E esse aí não vendeu nada mesmo. Mas a história... Então, assim, várias. Né? É que nem bicicleta, né? Você cai nas primeiras vezes. Até que aquilo fica normal. E Érico, você chegou a ter um momento que você começou a querer inventar muita moda, ou você vê outros players do mercado querer inventar muita moda em cima dos fundamentos? Como que... Definitivamente. É normal isso. Você faz a receita várias vezes, depois você quer inventar moda na receita. Mas o mais interessante foi que, há um tempo atrás, eu entrei num grupo, né, de pessoas que faziam mais de 7 dígitos ano no mundo, né? Uma espécie de mastermind, pela definição do Napoleon Hill. E eram pessoas muito maiores que eu, de verdade. E aí que foi uma coisa muito louca, porque eu pensava que quanto melhor o cara, mais habilidoso ele era, então mais firula ele fazia, mais coisas especiais ele fazia. E aí eu descobri que não. Quanto maior era o cara, mais o básico ele fazia bem. E é interessante, porque você não imagina isso de um skatista. Você pega um skatista, para ele ser muito bom, ele não fica fazendo só o básico. Ele faz aquelas viradas todas. Então eu imaginava que quanto melhor você ficava, mais acrobacias. Né? Uhum. E era o contrário. No mundo do empreendedorismo, é o contrário. Quanto maior o cara é, mais o feijão com arroz ele faz. Então não é igual no mundo do skate. É muito louco. Então para ele crescer, ele tem que fazer o básico cada vez mais bem feito. Cara, trazendo até um paralelo rápido aqui do CrossFit, cara. Uma das atletas que foi campeã lá do CrossFit Games foi a Katrin. E quando ela foi treinar com um cara que tem um programa muito legal que a gente curte e tal, que é o Ben Bergeron, que ele é técnico de vários campeões do CrossFit. Inclusive, o Ben é a inspiração desse podcast, né? Boa, exatamente. É o Patrick, que faz o podcast do Ben, que chama Chasing Excellence. É o cara que a gente... Na verdade, o Gui... Ele virou meu coach de podcast. O Gui que contactou ele pra saber como é que a gente ia fazer esse podcast e tal. Mas enfim. Legal. Mas enfim, quando a Katrin foi treinar com ele, cara, ele falou, cara, o seu squat não tá bom, o seu agachamento não tá bom. E ela passou quase que 1 semana fazendo o agachamento e ele avaliando isso dela. Ele conta isso em um dos podcasts. Então, pro esporte também vale isso, cara. Cada vez mais o básico. Cada vez mais o básico. E pra quem não sabe, agachar, tudo aquilo que eles fazem é a coisa mais simples do mundo. É simples. Qualquer pessoa consegue agachar. Uhum. Mas ele começou a corrigir o jeito que ela agachava.
Exatamente, cuidar do fundamento, da base. E, cara, qual que é a base da base da base, se você for falar aqui pra quem tá ouvindo a gente, pra, cara, fazer o 6 em 7, cara? Para fazer o 6 em 7, você vai precisar de 3 ingredientes. De uma lista ou uma audiência, dependendo de quem tá me escutando entende um ou outro, né, essa palavra. Depois você vai aprender a lançar, né? Você tem audiência, não quer dizer que você consegue monetizar essa audiência, você tem que aprender a lançar. Você tem que ter uma plataforma para lançar, né? Você tem que escolher onde você vai lançar. A plataforma é a lista e a audiência. A gente ensina muito isso na fórmula. Depois você tem que aprender a lançar, não basta ter uma plataforma, você tem que ter um foguete para lançar. E a última parte, depois você tem que entregar mais do que você prometeu. Que é a base para o próximo lançamento. Então, se você for falar desses 3 ingredientes, é isso. Agora, você tem que aprender a construir uma lista muito bem. Aí você podia entrar em detalhe. Érico, como é que constrói uma lista muito bem? Aí eu vou falar, 3 passos para construir uma lista muito bem. Agora, como é que lança muito bem? A gente pode começar a entrar. Mas se a gente entrar bem numa visão bem de cima, você tem que aprender a construir uma plataforma. Ensino isso muito bem. Depois aprende a arte de lançar. Não dá para lançar. Não dá para lançar um foguete no meio. Não dá pra, como é que é? Não dá para lançar um foguete no meio do mar. É complicado. Tem algum lugar que você tem que lançar. Geralmente quem lança um foguete lança num lugar perto do Equador. Por algum motivo físico é melhor. Perto do Equador você tem mais momentum para sair. Tal. Dá para lançar um foguete do Polo Norte? Dá, mas é complicado. Então você tem que ter uma plataforma para lançar. Onde você vai criar aquela plataforma? Então você tem que fazer uma escolha estratégica para isso. Para te dar mais possibilidade com menos energia. E depois que você tem isso aí, tem um processo de lançamento. Como é que você lança? Que combustível? Como é que se constrói? E aí depois tem o último processo, que é o produto. Depois que tá lá, como é que faz? Enfim, tem muito podcast para gravar, hein? Tem muito podcast para gravar, dá para falar. Já resolvemos todo o problema de roteiros para podcasts aqui. Cara, eu acabei de lembrar uma história. Quando você tava falando do 6 em 7, eu lembrei de uma história que foi a primeira vez que eu contei pra minha mãe quanto que eu faturei num lançamento. A lendária mãe do Gui. E eu tinha feito... Sueli, que tá ouvindo a gente aqui. E eu tinha feito o primeiro 7 em 7. Aí minha mãe perguntou, Gui, como é que tá? R$1 milhão, hein? Exatamente, mais de R$1 milhão em 7 dias. Tinha feito o primeiro 7 em 7. Aí eu cheguei a contar pra dona Sueli. Ela perguntando, curiosa e tal, como que foi e tal, queria saber. Aí eu falei, mãe, a gente fez 400 alunos. Nossa, 400 alunos, caramba, que legal, parabéns, não sei o quê. E aí ela perguntou, não, mas quanto que foi o preço do produto, né? Eu falei, R$3.000. E aí ela pensou assim, fez uma cara de nossa, como você conseguiu fazer isso? Ela olhou pra mim, o quê? R$120 mil você conseguiu em 7 dias? Adiciona um 0 aí, porque... Foi muito engraçado. E ela já tava espantada. Já tava espantada, porque foi em 7 dias. E esse foi o último dia que você viu sua mãe, moleque. Caiu dura. Caiu dura, velho. Nossa. E hoje ela tá no processo aí pra fazer um lançamento. Pra aprender um lançamento. Exatamente. Nossa. Vamos ver o lançamento da Sueli. Vamos ver. E o nicho dela é? O nicho dela é de cabeleireiro. Cabeleireira profissional. Por aí, isso que ó. você tá sempre com esses cortes. Aqui sempre com um corte meio assim. Vou pra São Paulo ele volta com o cabelo sempre cortado. Pra você saber se faz tempo que eu não vejo minha mãe, é só ver se o cabelo tá comprido. Meu Deus. Show. E, Érico, assim, beleza, eu fiz... Quando você faz o seu 6 em 7, né, é óbvio que você começa também a construir um negócio. E você, no caso, você contou, né, que você tinha apenas... na época do Pro Leilões, você tinha apenas 4 pessoas, né? Você, Hugo e mais 2 que trabalhavam com você. E hoje, você mudou aqui para Brasília, faz acho que aproximadamente 2 anos, você mudou para cá? Aproximadamente 2 anos. E assim, uma pergunta, uma dúvida que eu acredito que está na mente de muita gente que está ouvindo esse podcast, né? Como que o Érico Rocha ganha dinheiro? Só vendendo a fórmula? Como que é hoje seus negócios? Você tem mais de um negócio? Como que funciona isso? Eu sou sócio de alguns negócios, mas o meu negócio mesmo é um projeto educacional.
Certo. Então, a minha intenção na época, eu falava que me dá mais tesão de fazer não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Como assim, Érico? Eu podia fazer lançamento para trocentas pessoas que me pedem para fazer lançamento. Pessoas grandes players do mercado. Então eu podia criar um negócio de serviço. O que é um negócio de serviço? É você fazer o peixe assado ali para a pessoa fazer. Mas, de novo, eu já vim de uma época da minha vida que eu já tinha dinheiro. Então eu curto, o que me dá mais tesão é pegar uma pessoa que não sabia nada e agora ela sabe. Eu acho que talvez se tiverem alguns professores, eles vão entender. Tem gente que curte essa parada. E então eu criei um projeto educacional. Então a Ignição Digital, que é o nome da minha empresa, é um projeto educacional. A nossa função é empoderar empreendedores a fazer 6 em 7, a lançar. Então muita gente fala, Érico é expert em marketing digital. Na verdade, eu sou expert numa parte do marketing digital, que é a área de lançamento, é a arte de lançar. Que é diferente do ganho incremental. Eu não sou um expert em ganho incremental. Do mesmo jeito que a NASA não é expert em veículos como carro, Uber. Nada de errado ou certo com isso, não é a arte dela. A minha arte é NASA, é tipo uma NASA. E eu criei esse projeto. Então, como é que o Érico ganha dinheiro? Então, o Érico ganha dinheiro assim. Primeiro, eu publico uma tonelada. Se conteúdo tivesse peso, seria uma tonelada. Uma tonelada de conteúdo gratuito. Gratuito mesmo. Então, esse podcast é um exemplo disso. A gente está aqui, a gente está algumas horas aqui, ou 1 hora, publicando algum conteúdo gratuito para essas pessoas. E aí, o que acontece? Com esse conteúdo gratuito, ele atinge milhares, milhões de pessoas. E aí, para algumas pessoas, esse conteúdo gratuito já é o suficiente. Eles curtem, muita gente agradece, eu recebo muito disso, muitos agradecimentos. Só que aí, algumas dessas pessoas querem se aprofundar. Então, esse conteúdo gratuito dá uma amostra do que eu posso fazer, mas algumas pessoas querem se aprofundar. E aí, o aprofundamento são cursos. Eu tenho um curso, que é a fórmula de lançamento. Então, meu primeiro jeito que eu ganho dinheiro é vendendo a fórmula de lançamento. Então, algumas pessoas que querem participar e saber isso um passo a passo, 30 horas, focadas, com uma comunidade, com a gente respondendo perguntas, ajudando com esse apoio, entram na fórmula de lançamento. Então, é o primeiro jeito que eu ganho dinheiro. Hoje em dia, a fórmula de lançamento custa cerca de R$6.000. Então, para você fazer esse curso, Érico, R$6.000, meu Deus, é caro para um curso. Algumas pessoas acham que para outras pessoas não, porque elas têm o potencial de fazer um 6 em 7. Então, aí que você vê que é um investimento assimétrico, na minha opinião, que você tem uma capacidade de perda menor, que é de R$6.000 ou R$7.000, não sei ao certo, mas você tem uma capacidade quase infinita de ganho. Porque se você aprender a fazer um 6 em 7, você vai fazer. Érico, meu Deus, mas todo mundo aprende? Não, todo mundo aprende não. Todo mundo que vai na Smart Fit fica malhado? Não fica. Por quê? Não é só método, é trabalho, dá um trabalho do cacete. É difícil, não difícil pela sorte. É difícil igual emagrecer, é difícil. Né, Lai? Principalmente com namoro. Agora só vai pro Burger King, McDonald's e Outback. Vive lá. Porra. 8 quilos mas assim, é interessante isso, mas é verdade. É difícil. Por quê? Porque você tem que se privar. O Lair mandou um 8 em 7 semana passada. Mais 8 quilos e um... Pô, cara, essa namorada aí tá te tratando bem. Mas enfim, é difícil. E não tem nada de errado. A Smart Fit não funciona? Cara, eu vou lá, os equipamentos estão sempre novos, sempre me trataram muito bem, tá sempre limpo, tá sempre disponível. Só que não é fácil. Então é simples. Emagrecer é simples, mas não é fácil. O 6 em 7 é simples, mas não é fácil. Então, mas eu acho que eu tô ali lutando, fazendo o possível para essas pessoas terem resultado. Mas esse projeto, então, primeiro vem a fórmula de lançamento. É um produto que eu tenho. Depois da fórmula de lançamento, tem o evento ao vivo da fórmula de lançamento. É uma experiência, né? O fórmula de lançamento como curso online, né? Algumas pessoas querem ter uma experiência ao vivo. Então, esse é um outro produto que eu tenho. Quantas pessoas tiveram no último? Sentadas 5.232, se não me engano. Uau. Então, acho que foram 7 mil ingressos vendidos e 5 mil... Detalhe importante, pessoas sentadas, né? Não sentadas, só, ao vivo lá. É verdade, dá até pra colocar um shot aí. Mostra um shot, um B-roll dessa galera, muito massa. Então, esse é um negócio. E aí, eu tenho um segundo programa. Eu falo que quando a pessoa entra na fórmula de lançamento, ele é um faixa branca.
né? Quando ela faz um 6 em 7, ela é uma faixa marrom. E quando ela faz 2 milhões por ano no negócio dela, com isso que ela aprendeu com lançamentos, ela passa a ser uma faixa preta. Eu inventei essa parada. E aí, tem algumas pessoas que adoram a fórmula de lançamento. Tem algumas pessoas que querem, vamos dizer assim, quase que fazer um intensivo da fórmula de lançamento. Para isso, eu tenho um programa de mentoria em grupo, que se chama Insider. Insider já é um programa que só pode comprar quem é aluno da fórmula. Então, ele tem que ter passado pela fórmula, então, mas agora ele quer uma mentoria em grupo. Isso eu abro nesse momento uma vez por ano, durante o FL ao vivo. Não dá para entrar no Insider se você não é aluno da fórmula, porque não vai ter a base, não é o ponto. Mas é alguém que quer mais intensidade, quer mais ter um contato comigo e com a minha equipe, quer ter mais feedback, mais isso. E aí tem um Insider. E dentro do Insider tem 2 níveis, né? Pessoas que querem ir da branca para a marrom, né? Estão tentando fazer o seu primeiro 6 em 7. E hoje eu tenho a gente contou 106 pessoas que eu mentoro de irem da marrom para preta. E quem é professor de artes marciais entende que dar aula para um cara da marrom é diferente de dar aula para um cara da branca. Na arte de lançamentos é a mesma coisa, é uma aula diferente. Imagino que depois que ele chega na preta, que aí eu tenho um programa que chama Platinum. Titanium, Platinum Titanium. O nome não é talvez o nome mais interessante do mundo, mais original, mas é esse nome. Mas é só faixa preta lá. E lá a gente procura ver os próximos níveis, de 2 milhões por ano para 10 milhões por ano. Como negócio, né? De 10 para 30, de 30 para 100. Então, tem diferentes níveis. Então, como o Érico ganha dinheiro? Assim, 80% de todo... Eu diria que 80%. Eu acho que 70% e 80% de todo o meu esforço de criação de conteúdo é gratuito. Os últimos 30%, aí eu quero lidar só com aquelas pessoas que estão sérias e aí que eu monetizo. Então, eu dou mais conteúdo gratuito do que monetizado. E um conteúdo monetizado, né? O curso é um conteúdo mais para aquelas pessoas que não estão... não é um hobby. Elas querem mais atenção. E aí, diferentes níveis de atenção, né? Dependendo da faixa onde você está, você pode requerer um nível de atenção diferente. Por exemplo, a Smart Fit é um processo. Ela vai lá... Eu falo Smart Fit que é um modelo de academia. Você pode ir lá, pagar barato e acessar a academia. E ser o seu próprio treinava, como você disse. Você pode procurar, mas a maioria das pessoas sabem que vão treinar. Outras pessoas querem ter um personal trainer. Outras pessoas querem ter diferentes níveis de personal trainer. Querem competir, fisiculturista, alguma coisa assim. Então, dependendo da aspiração que você tem, você pode querer diferentes tipos de instrução. Só que no meu caso eu tenho esses diferentes tipos de instrução, mas ele começa... É como se eu fosse uma Smart Fit, mas eu tivesse o gratuito também. Então eu tivesse alguns equipamentos ali fora para quem quisesse usar. Talvez... Então é diferente nesse sentido. E, cara, a gente acabou de falar que você saiu de um lançamento grande de 8 dígitos e tal. E pra pessoa que tá ouvindo, cara, eu acho que pode pintar um alerta. Cara, será que, por ele estar vendendo muito, será que não vai ficar meio batido, cara, a forma de lançamento e tal? Não sei, o que você tem para falar para uma pessoa que é a mesma coisa de uma pessoa falar para mim. Eu acho que, primeiro que uma coisa super válida, né? Você pensar nisso. Será que a forma de lançamento vai parar de funcionar? Porque muita gente sabe a forma. Mas se eu te perguntasse, vamos tomar um exemplo de jiu-jitsu. Será que jiu-jitsu vai parar de funcionar um dia? Engraçado que jiu-jitsu funciona mesmo que as duas pessoas saibam lutar jiu-jitsu. O MMA hoje, né, o Multi-Martial Arts, as duas pessoas têm muita noção, são experts em jiu-jitsu. Ninguém sobe num ringue, no octógono daquele sem saber jiu-jitsu. Quer dizer que jiu-jitsu para de funcionar? Inclusive, jiu-jitsu funciona mesmo que a outra pessoa saiba jiu-jitsu. E é claro que se tem duas pessoas... É que no jiu-jitsu é um ganha e o outro perde, né? No empreendedorismo não necessariamente. Mas ele tende a funcionar também. E aí tem pessoas que... e quem que é o melhor lutador de jiu-jitsu? Na maioria das vezes, discutivelmente, é o cara que sabe mais base, por exemplo. Na Fórmula Então a Fórmula se baseia em gatilhos mentais. Por exemplo, reciprocidade, escassez. Quando é que escassez vai parar de funcionar? Vamos supor que eu explique escassez para todos vocês aqui.
Se eu aplicar a escassez com a integridade, vai sempre funcionar. Desde antes de Jesus Cristo, a escassez funciona. Dá um exemplo de escassez, Eric. Escassez. Vou comprar uma casa. Vamos supor que eu quero comprar uma casa. E eu sei que quanto mais escassa aquela casa, maior vai ser o preço dela. Quanto mais difícil de encontrar, né, uma casa igual essa. Vamos dizer assim, o mais escassa. Vou dizer por que escassa. Eu tô lá e encontro, acho que é a casa dos meus sonhos, faço uma oferta, certo? É uma situação. Vamos supor uma situação B, que eu vou lá, na hora que eu visitei a casa, tem mais 10 pessoas visitando. E 10 pessoas adoraram aquela casa. E todos entendem o que é escassez. Aquela casa passou a ser mais escassa. Por quê? Porque tem mais gente procurando. O preço da casa vai aumentar? Vai tender a aumentar. Vai tender a aumentar. Por que casa na frente da praia é mais caro? Porque tem poucos. Porque tem menos. Lá em Balneário Camboriú tem menos. Se tivesse mais... É muito louco. Por mais que seja bonito, se tivesse mais casa na frente da praia que casa fora da casa, não seria mais caro. Por que diamante é mais caro que vidro? Mais escasso. Antigamente alumínio era caro. Tem monumentos nos Estados Unidos de alumínio. Aí os caras aprenderam a sintetizar a parada. Não é mais caro. Agora está na latinha de cerveja. Inclusive é muito barato. Por que ouro é caro? Você acha que se tivesse mais ouro do que alumínio, por que ela não seria? Então, ela baseia em algumas coisas que são muito fundamentais. Então, desde que você não perca a integridade, minta, né, nesse processo, vai sempre funcionar. Do mesmo jeito que o jiu-jitsu vai sempre funcionar. E vai sempre funcionar. Engraçado. E o mais louco disso tudo, porque por mais que as pessoas achem que tem muita gente sabendo da fórmula, é um ínfimo. São, sabe, talvez 5 mil, 8 mil alunos por ano. Qual que é o tamanho disso? Imagina que se 5 mil a 8 mil pessoas aprendem um ano a lutar jiu-jitsu. Quando é que o jiu-jitsu vai parar? E uma coisa é aprender, outra aplicar e outra aplicar de maneira Total, exemplar, né? Total. Mas assim, o mais louco disso tudo é quanto mais pessoas... A fórmula é muito louco. A fórmula funciona melhor para quem conhece a fórmula. Eu nunca entendi por quê. Então, se você sabe exatamente a tática que eu estou fazendo para te persuadir, a minha persuasão vai ser melhor. Porque tem uma coisa... E eu nunca entendi por quê. E eu começo a especular por quê. Porque um dos princípios da fórmula é a integridade. Então, a gente ensina na fórmula não mentir. Então, quando o cara sabe disso, quando ele sabe que um desses princípios é a integridade, ele sabe que aquilo que você está falando é verdade. Tende a ser verdade. Se você executou os princípios do jeito que foi aprendido. E aí, o que acontece? Ele passa a acreditar mais. Ele passa a ser menos defensivo aquilo que você fala. É muito louco isso. Então, assim... Mas é assim que eu respondo. Quando é que música vai parar de funcionar? Essa é boa. Música é bom. Todo mundo sabe a regrinha da música. Nem sabe, mas escuta e quando é que vai parar de funcionar? O cara pega a escala, cria uma outra música, às vezes com as mesmas notas. Tem aquele cara que mostra 20 músicas, hits, com os mesmos acordes. Por que não parou de funcionar? É muito louco. E, cara, você pegou um pouco aí de integridade e tal. Contando uma coisa de bastidor aqui, sem citar nomes e tal, mas, por exemplo, no Platinum, várias vezes a gente pega... algumas vezes, assim, a gente pega alguém falando pro outro. Cara, eu entrei no seu lançamento e eu vi que você tá falando que tem tantas vagas, só que você não tem essa escassez, cara. Muda isso lá, velho. Tipo, isso é muito nítido, tanto que você preza por isso, e as pessoas que estão junto com você, elas vão sendo contagiadas ou simplesmente repelidas. É impressionante isso, cara. Eu acho que a gente preza muito pelo mercado. Tudo dá para estragar, né? Se você fizer de certo jeito. Tanto na academia, você consegue estragar seu corpo. Você vai lá na Smart Fit e consegue estragar seu corpo. Então, tudo tem que ter um balanço. E eu acho que se você quiser ir na academia no longo prazo, você tem que saber os seus limites. E eu acho que o mais legal disso tudo é prezar, de novo, volta àquele princípio, prezar que não precisa mentir para chegar lá. E é muito bom isso. Mas a fórmula é baseada nisso. É por isso que eu acho que não... É por isso que eu acho que... É porque é fundamental.
Por isso que ela não para de funcionar. Inclusive lá nos Estados Unidos ela funciona mais tempo do que funciona aqui. Inclusive esse questionamento, tipo, lá 4, 5 anos atrás existia isso e ainda tinha gente, talvez acho que não vai E quanto mais pessoas sabem da fórmula, mais o mercado cresce. Não, mais ela funciona, a conversão dela funciona. Tende a funcionar, esse é meu feeling. E a gente continua vendo lançamentos cada vez maiores, tanto aqui no Brasil quanto fora, né, cara? Total. De players novos. E assim, o fato é que não só a fórmula tende a funcionar mais, mas também, cara, cada vez mais gente está entrando na internet, cada vez mais gente está disposta a comprar só online, aprender online também. Eu não consigo hoje imaginar eu aprender qualquer coisa que não esteja pelo menos aprendendo uma parte online, mesmo se eu for aprender como andar de jet ski, entendeu? Então, muito louco. Então assim, o natural está sendo você fazer tudo online. E o interessante, né, que permite tantos negócios assim de nichos, você falou de nichos mega específicos, acupuntura sem agulha, umas paradas muito loucas que hoje é possível porque com a internet, você fazendo seu marketing digital, você consegue atingir pessoas do Brasil inteiro e até do mundo, né? Quantas você tem noção de quantos países você já vendeu? Tem menor para brasileiros de todos os países, para né? pessoas que falam português. Deve ter muito. Eu cheguei a contar uma vez, no nosso caso, lá na High Stakes, era acho que 30 países diferentes que tinha feito venda, né? Então, assim, se num negócio tradicional, físico, você só pode alcançar as pessoas que estão no seu bairro, na sua região, se você vai ter uma acupuntura sem agulhas, por exemplo, a chance é pequena, porque você tem que achar ali só quem está perto. Agora, quando você começa a atingir o Brasil inteiro e outros países até, fica muito mais fácil você atingir segmentos específicos, né? Principalmente com a tecnologia que tem hoje de Facebook, etc. É por isso da escala. Exatamente. É por isso que é a escala. É um lugar onde você movimenta que a gravidade é quase zero, né? Você tem muito mais escala, muito mais velocidade com menos esforço. Olha quantas pessoas a gente não vai atingir com esse podcast. Ou com esse vídeo que vai sair no YouTube. Ou com os nuggets, né? Com os vídeos que vão ser derivados. É milhões. E a gente não tem milhões de pessoas ao nosso redor. Eu acabei de lembrar. A gente tava no Insider espanhol lá em Bogotá, na versão espanhola, e tinha um cara que morava no Japão e foi até a Colômbia. Até a Colômbia para fazer um Insider, que é essa mentoria minha e tal. Para os alunos do Fórmula, e ele é do Japão. Brasileiro, né? Morava no Japão, foi até a Colômbia e vai 3 vezes por ano. Doido isso, cara. Muito bom. Massa. E... Pessoal, a gente vai chegando aqui ao final desse primeiro podcast 6 em 7. Como o Eric falou, a gente faz uma parte do conteúdo muito grande, gratuito, e esse é mais um novo formato que proporciona a gente ter algumas discussões mais profundas aqui que em outros programas não fornecem, né? Então, fica ligado aí pro próximo episódio do 6 em 7 podcast. Eu sou o Gui Cardoso. Não, sou o Gui, né? Não sou Gui Cardoso. Eu sou o Gui Cardoso. Thiago, esse aqui não é o Thiago Batista, é o Thiago. E esse aqui não é o Érico Rocha, é o Érico. Beleza? É isso aí. Galera, um abraço. Valeu.